Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à aula magna. E nessa aula aqui, eu não vou nem enfirular muito esse começo aqui não, porque eu tenho certeza que você está ansioso para ter acesso ao que eu tenho para te entregar. Então vamos direto ao ponto? Primeiramente, por que essa aula aqui eu chamo ela de aula magna? Porque é a partir dela que você vai começar a tomar algumas decisões que para muitas pessoas são difíceis, mas você vai tomar essas decisões com um direcionamento certo. E sobre o que é essa aula? Basicamente, sobre direcionamento. Eu sei que algumas pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de dizer aquilo que elas realmente querem da vida delas. Porque, por exemplo, quando eu estava na faculdade, uma das coisas que eu mais escutava era: eu não faço ideia do que eu quero na minha vida, eu tô fazendo isso aqui porque foi por aqui, pra cá que eu passei, eu não sei o que eu quero, só quero que alguém me diga o que eu devo fazer da minha vida. E cara, desse jeito fica muito difícil você chegar em algum lugar, ou pelo menos chegar em algum lugar que você de fato goste. Então, um dos principais objetivos dessa aula aqui é o direcionamento. E direcionamento, como que ele funciona? Antes de você ver o que eu acredito que seja a melhor opção para você fazer dinheiro, você precisa saber se essa vai ser a melhor opção para você. E para isso a gente precisa colocar algumas coisas em perspectivas. A gente precisa pensar a respeito do que a gente realmente quer. Você pode não saber qual profissão você quer seguir, você pode não saber se você quer CLT, se você quer PJ, se você quer concurso público, se você quer ser autônomo, você não sabe de nada, vamos supor. Mas você precisa começar a pensar no que você quer da sua vida, o que você quer viver. Um dos termos que eu uso bastante dentro dos meus treinamentos, dentro de livro e tudo mais, é o termo objetivo master. O que é um objetivo master? É aquele equilíbrio perfeito entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Porque um dos maiores erros das pessoas é focar em apenas um desses lados da vida. Aquelas pessoas que focam exclusivamente na carreira, e o grande problema não é você focar na sua carreira, isso é importante. O problema é quando você foca na sua carreira a ponto de achar que a sua vida pessoal não existe, mas ela continua existindo, inevitavelmente. Então, dificilmente você vai conseguir ser uma pessoa realizada e feliz negligenciando alguma parte que é tão importante da sua vida, como a sua vida pessoal. E o contrário também existe. Pessoas que dedicam a vida pessoal, no caso a família, a marido, a esposa, a namorada, a filhos, e esquecem da vida profissional. É quase que impossível você ter uma vida bem-sucedida aos olhos do que você considera bem-sucedido. Não tô aqui para te tornar um milionário, mas se acontecer, que bom. Mas o que você considera um sucesso pra você? O que você quer viver? Onde você quer morar? Você quer continuar no Brasil? Você quer sair do país? Você quer continuar no estado que você tá? Você quer trabalhar em casa? Você quer trabalhar pra alguém? Você quer passar em um concurso público? É claro que tem alguns direcionamentos que em determinado momento você vai entender que eu não tenho como te ajudar porque eu não tenho a resposta pra tudo. Eu vou te ajudar naquilo que eu sei. Mas ao final dessa aula aqui, ao longo dessa aula, você vai entender pra que caminho você deve caminhar. E além disso, ao longo dessa aula, você vai ter em mãos tudo o que você precisa saber para você ter autonomia em ganhar dinheiro. Tá até errado isso aqui de ganhar dinheiro, porque quem ganha dinheiro é criança. Criança pede, ganha. Adulto faz. Você tem que trabalhar. E se você achar, e se você chegar no final dessa aula, provavelmente você será uma das pessoas que vai se beneficiar de tudo que eu tenho para te oferecer. Seja gratuito, seja pago, mas vai ser de acordo com aquilo que você pode alcançar nesse momento. E já deixando bem claro que o que eu tenho para te oferecer, dentre outras coisas aqui nesse momento, será serviço. Se você não quer fazer isso, se você não busca isso, eu sinto muito, mas eu não tenho muito como te ajudar. Mas se for isso que você está buscando, eu vou te mostrar o processo e o plano que inevitavelmente você vai ter que passar, seja para ser um profissional autônomo ou para ser empresário. O que eu quero dizer com isso aqui? Nájila, eu quero ter uma loja. Eu não vou te ajudar a abrir uma loja. Nájila, eu quero passar em um concurso público. Eu não vou te ajudar a passar em um concurso público. Mas, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que você tem responsabilidades. Eu acredito que você que está aqui, você seja adulto. Tendo responsabilidades, isso significa que muitas dessas responsabilidades são cumpridas com dinheiro. Você pode dedicar tempo a passar em concurso público, você pode dedicar tempo a arranjar um bom emprego, você pode dedicar tempo a querer abrir uma loja. Mas antes disso, você precisa ter dinheiro. Você tem que pagar aluguel, água, luz, comida, dentre várias outras coisas. Então, pode ser que o que eu tenho para te oferecer aqui não te torne um empresário, por exemplo, no meio de prestação de serviço. Mas pode ser que você precise ser um trabalhador autônomo para você se bancar enquanto você estuda para concurso público, para você se bancar enquanto você não consegue aquela vaga de emprego naquela grande empresa fora do país que você tanto está querendo. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a levar em consideração é: temos responsabilidades a cumprir e a nossa vida não vai esperar o belo momento onde tudo vai dar certo para então você começar a se preocupar em fazer dinheiro. Você tem que aprender a fazer dinheiro por conta própria e você precisa dessa autonomia, de saber que, no fim das contas, se o grande plano que você tem na sua vida der errado, por ser um grande objetivo, saber fazer dinheiro você vai fazer. Então, esse é um dos objetivos dessa aula aqui, beleza? É isso aqui que eu vou te entregar. E vamos lá. Quem é essa louca que tá falando com você aqui, que tá te dizendo esse tanto de coisa?
Nájila Rosa, provavelmente você já sabe que esse é o meu nome. Tenho 25 anos e trabalho desde os 16 anos sem carteira assinada. Mas na verdade esse trabalho de 16 anos foi um estágio que eu fiz, que eu ganhava 300 reais e mais umas comissões que no final das contas deu uns 400 e pouco. E eu só fiquei um mês, porque nesse mês que eu trabalhei nessa empresa, eu tive um pequeno que eu nunca nem sabia que era esse nome, na época não tinha esse nome. Eu tive um certo ataque, uma crise ali de ansiedade. E eu fui pro quartinho de limpeza dessa empresa e eu literalmente deitei no chão e tava chorando. E minha chefe foi atrás de mim pra ver o que tinha acontecido, mas não necessariamente com aquela preocupação de saber se eu tô bem. Mas basicamente falando, Nájila, 5 minutinhos, preciso de você na recepção. Ali eu entendi que não era pra mim esse tipo de trabalho. E eu não ia mais trabalhar pra ninguém. Paguei a língua, porque mais na frente eu trabalhei pra outra empresa sim, mas de maneira PJ. PJ, que isso aí é história pra outro vídeo, tá? Não vamos entrar muito nesse mérito não. Mas eu trabalhei também como maquiadora, como consultora de imagem e eu já tive a hamburgueria. E essa hamburgueria fechou no início da pandemia por falta de administração correta e por ser o início da pandemia, que foi quando a minha vida começou a desandar, basicamente. Mas também é história para outro vídeo, que eu sei que você não quer saber da minha vida, você quer saber o que eu tenho para te oferecer. Eu sou sócia fundadora da Carpa Soluções em Limpeza, que presta serviço de limpeza de piso e de estofado. E mesmo quando eu falo isso, ainda tem gente que acredita que eu vivo de vender curso. Enfim, né? Vamos lá. A Carpa foi fundada em agosto de 2023, eu fundei ela com o meu namorado e eu também sou fundadora da NR Company, que foi uma empresa fundada em 2020, mas que está em stand-by já tem mais de um ano, justamente porque ela precisa de uma reestruturação, mas o objetivo dela é justamente fazer o que eu tô fazendo com você aqui, te instruir e auxiliar no seu crescimento e também no crescimento do seu negócio, mesmo que ele ainda não exista, mesmo que você não saiba ainda o que você quer fazer. Meu trabalho na NR Company é dar direcionamento. Tudo bem que quando a NR Company foi criada, o grande objetivo dela era trabalhar apenas com mulheres, mas devido à demanda, hoje eu também trabalho com homens, também tenho alunos homens. E uma outra coisa, um outro detalhe sobre mim é que eu sou cristã e comprometida. E sinceramente não existe mais nenhuma coisa sobre mim que vale a pena ser citada neste momento que vai te fazer algum efeito, não vai mudar nada na sua vida. Então bora lá? Nájila, com certeza você quer saber isso aqui. No final tu vai me vender alguma coisa? Óbvio. Óbvio. Porém, antes a gente precisa saber se você é a pessoa que precisa do que eu tenho para te oferecer no pago. De nada adianta o teu dinheiro no meu bolso se você não virar um case de sucesso. Isso daqui não é meu ganha-pão. Um dia pode vir a ser? Tomara, porque é muito mais fácil trabalhar com isso aqui do que trabalhar na Carpa. Mas eu sei que eu não vou me livrar da Carpa tão cedo, principalmente porque ela é meu ganha-pão. E segundo, isso daqui tem um preço bem alto a ser pago para poder manter essa estrutura de negócio aqui. Então isso daqui não é o meu ganha-pão. Porém, justamente por isso eu tenho o privilégio, digamos assim, de detectar uma pessoa que entrou no meu treinamento e ver que essa pessoa não está alinhada com o que eu tenho para ensinar, com o propósito que eu tenho dentro daquela marca, eu simplesmente peço para a pessoa pedir o reembolso. Ou eu mesma vou lá em reembolso a compra desse aluno. Porque se eu sei que essa pessoa não é a pessoa que vai se empenhar, não é a pessoa que vai ter o seu negócio com prestação de serviço, não tem por que essa pessoa estar ali dentro. E eu não preciso do dinheiro daquela pessoa. Porque isso aqui não é o meu ganha-pão principal. É óbvio que eu quero esse dinheiro. Mas hoje eu tenho o privilégio de falar, se não vender, tudo bem. Se pedir reembolso, tudo bem. E eu busquei esse privilégio justamente para poder ter mais certeza do tipo de aluno que eu vou ter. Aluno comprometido que realmente precisa disso que eu tenho para oferecer, tá? E ao final dessa aula você vai saber o que fazer. Seja se tornar aluno, seja seguir por conta própria. E isso eu posso te garantir. Ao final disso aqui, pode ser que você tenha plena consciência de que você não é a pessoa para ser aluno da imersão 3RTF. E tá tudo bem. Mas pelo menos você vai saber o que você vai fazer com a sua vida. Então vamos lá para a parte que realmente interessa, que é esse outro lado aqui. Vocês veem que eu falo bastante, eu preciso beber um pouquinho de água, que tá bem seco aqui hoje, viu? Vocês podem observar, principalmente nas minhas redes sociais, TikTok especificamente, que eu falo bastante sobre prestação de serviço. Mas, Nájila, por que você fala tanto de serviço? Você não fala de e-commerce, você não fala de vender curso, você não fala de ser afiliado, você não fala de, sei lá, qualquer outra coisa, só fala de prestação de serviço? Por esses motivos aqui. Barato para começar, alta margem de lucro, menos burocracia, risco retorno baixo e rápida aplicação. Praticamente nenhuma outra modalidade de se fazer dinheiro
tem esses atributos aqui. Quando a gente diz barato para começar, eu me refiro ao seguinte, vamos supor que você só tem R$ 300 na sua mão agora. É o que você tem. O que muitas pessoas pensam em fazer? Eu vou abrir uma loja, vou ali no Brás, vou pedir coisa da China, vou na 44 ali de Goiânia, vou comprar uns produtos, vou comprar umas roupas e vou botar para vender com R$ 300. R$ 300 você compra mercadoria. Dificilmente você abre uma loja com R$ 300, porque não é só a mercadoria que faz a loja. Você vai precisar de uma estrutura de vendas online, porque provavelmente R$ 300 você não vai ter como bancar um espaço físico. Você vai ter que pagar o envio desse material. Você vai ter que pagar a embalagem desse material. E se você quiser ficar bem visto no mercado, não dá pra fazer as coisas nas coxas. Talvez até um site você precise. E isso não é barato. Toda essa estrutura que eu falei, ela não é barata. E R$ 300 não paga. Nájila, mas a fulana de tal abriu uma loja com R$ 300 e deu super certo. Que bom que ela deu certo, mas você só sabe dela porque ela deu certo. Porque existem várias outras milhares de pessoas que tentaram abrir loja com R$ 300, com R$ 400 e não conseguiram. A minha dica, a minha recomendação é a seguinte. Se você tem menos de R$ 3.000, preste serviço. Se você tem mais que isso, aí você começa a pensar em abrir uma loja, um ponto físico, alguma coisa, vender alguma outra coisa que não seja serviço. Tá? Então é muito barato para começar a prestação de serviço. É lógico que depende do que você vai fazer. Por exemplo, eu vejo bastante gente usando limpeza de sofá como renda extra. Cara, pode até ser uma renda extra, mas eu acho muito difícil você ter R$ 3.100 para você comprar uma máquina para lavar sofá, considerando que essa é a máquina que se usa para lavar sofá e ela custa R$ 3.100. Acho muito difícil você fazer um investimento desse para isso ser uma renda extra, né? Ou você torna isso um negócio, ou provavelmente você vai trocar o almoço pela janta. Você vai pegar seus 3.000, vai comprar a máquina, quando você fizer 3.000 de lucro, você para de trabalhar. Que é o que acontece com a maioria das pessoas e depois dizem que isso não dá dinheiro. Mas dá dinheiro sim. Então, é barato para começar, comparado a começar uma loja, um restaurante, alguma coisa desse tipo, tá? Alta margem de lucro, porque serviço é uma coisa que você consegue determinar o preço de acordo com o público que você vai atender. É lógico que produto também, mas, por exemplo, eu posso querer ter uma loja e vender esse óculos aqui. Esse óculos não é de marca. Quem é que pagaria R$ 5.000 num óculos desse aqui que não é de marca? Ninguém, provavelmente. Um óculos desse aqui dificilmente vai ser vendido por mais de R$ 100. Então eu tenho um limite que eu posso cobrar nesse óculos aqui. Independente dos meus custos. O custo pode dobrar depois que eu comprar essa mercadoria para enviar, a compra da embalagem para enviar isso aqui. O custo pode dobrar. E a minha margem vai diminuir. E eu tenho um limite com esse óculos. Com o serviço, não. Se o meu custo dobra, eu posso dobrar o serviço. Não é assim que funciona, tá? Inclusive tem gente que acha que quando os impostos aumentam e aumenta o preço da gasolina e aumenta não sei o que tudo é repassado para o cliente. Sim e não, mas as pessoas esquecem que empreendedores e empresários também consomem. Então, no fim das contas, tá todo mundo pagando pelos impostos. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, alta margem de lucro, menos burocracia, porque é muito mais simples você anunciar um serviço. Literalmente, você tem, por exemplo, material para fazer unha. Você pega, faz um anúncio e fala, me contrate. Diferente de vender um produto. Quando você tá na internet, por exemplo, você tá, sei lá, no TikTok e aparece aquele Shopee, somente isso. Ou aparece, sei lá, a Ludmilla cantando cheguei. O que é aquilo dali? É reconhecimento de marca. Eles não estão vendendo nada, mas aquilo é importante. Se aquilo dali não desse dinheiro para eles, eles não fariam, eles não gastariam dinheiro com aquilo. E uma estrutura de vendas é necessário também esse tipo de marketing, um marketing de reconhecimento, um remarketing. Tudo isso é uma estrutura que ela é cara, diferente da estrutura de venda de serviço. E justamente por ser caro, muitas vezes é mais burocrático. Anúncio de serviço não. Anúncio de serviço é simples. Você pega ali, pra vocês terem ideia, meu anúncio que me deu o meu primeiro serviço de R$ 4.000 foi uma foto retirada do Pinterest. Com direitos autorais, é óbvio, mas foi a foto retirada do Pinterest. Então, é muito mais simples, menos burocrático você vender serviço. Risco-retorno é extremamente baixo. Porque, vamos lá, vamos supor que você faz extensão de cílio. Extensão de cílio você está lidando com produto químico, certo? Esse produto químico no olho pode ser que em 1 ano de atendimento, em algum momento, alguém tenha alergia. Pô, é uma merda. Com certeza vai ser uma merda. Mas comparado a você vender produto, vamos supor que você vende 2 bíblias dessa aqui por dia. Se uma dessa não chegar na casa do seu cliente, é prejuízo. Você vai ter que mandar outra para casa do seu cliente. Se chegar danificado, você vai ter que mandar outro. Então, são vários poréns em relação à venda de produto físico, dos problemas que você pode ter com produto físico,
que faz com que muitas vezes o risco de você vender um produto físico sem estrutura seja muito alto, porque pode comprometer diretamente a sua conta de luz, porque eu sei que você está começando com pouco. E eu falo sempre, antes de abrir empresa, antes de você abrir um CNPJ, você tem que entender o seguinte: empresário resolve problema dos outros. Se nesse momento o seu problema é financeiro, você não abre uma empresa, porque você está com problema de dinheiro. E por que você não abre uma empresa? Porque se essa Bíblia que você enviou não chegou para o meu cliente, foi extraviado, por exemplo, para o seu cliente, na verdade, essa Bíblia foi extraviada, você sabe que o custo de mandar outra dessa daqui, além do custo de envio, além das embalagens, além dos impostos e além do custo do produto, você sabe que ele vai te custar, por exemplo, R$70. R$70 é metade da sua conta de luz. Você vai enviar outro produto ou você vai pagar sua conta de luz que tá para cortar? Você vai pagar sua conta de luz. Se der, você envia outra Bíblia depois. Mas primeiro você vai ajeitar sua conta de luz. E aí você se torna aquela empresa que todo mundo fala, eles não estão nem aí, eles não me respondem, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo, eles não estão nem aí pro cliente, empresa merda. Porque você precisou se colocar em primeiro lugar. E isso é um instinto de sobrevivência. Eu não tô dizendo que você se torna um péssimo empresário por causa disso. É um instinto de sobrevivência. Você precisa pagar suas contas, sua energia tá para cortar, e se cortar a tua energia, tu não vende mais, porque tu tá vendendo pela internet, ou tá no seu estabelecimento físico, então tem que ter energia para vender. Então é instinto de sobrevivência. Então o risco de você vender algum produto é muito mais alto comparado a você vender algum serviço. Por isso que o risco-retorno de serviço é tão baixo. Você quase não tem riscos, quase, comparado a vender produto. Eu tô comparando bastante com venda de produto, porque eu sei que é uma coisa que se passa muito na cabeça das pessoas, tá? Mas aí no caso de um dropshipping, e no caso de um afiliado de produto físico ou de produto digital, a estrutura de venda de produtos online também é cara. Entra na mesma lógica da loja. Você vai fazer o marketing, você vai fazer o marketing de reconhecimento, você vai fazer o remarketing, você vai fazer recuperação de carrinho. É uma estrutura gigantesca, que ela dá dinheiro. Sem sombra, dá muito dinheiro. Tem gente que fica milionário com isso, mas você precisa ter dinheiro. Foi o tempo em que com apenas o seu celular você vai fazer R$1 milhão. Você não vai. Ah, mas fulano fez mês passado. Que bom pra fulano. Você sabe porque ele deu certo. Mas outros milhares ou milhões deram errado. Tá? E outra coisa. Rápida aplicação. O povo fica louco quando eu falo que se tu... Por exemplo, você não tem que fazer isso. Mas quando eu falo assim, se você entrar no meu treinamento já sabendo o que você quer fazer de prestação de serviço, em menos de uma semana você já tem o seu primeiro cliente. As pessoas duvidam. Essa aula aqui, eu tô regravando ela porque ontem eu gravei ela e tava muito calor. E eu tava usando ventilador, porque eu tô sem ar-condicionado. E aí eu tive que regravar justamente porque foi muito chiado, o áudio tava horrível, por isso eu regravei. Mas na aula de ontem eu tinha falado, gente, eu subi um anúncio aqui, tem 3 horas. Chegou o primeiro cliente com um custo de, eu acho que era 3 horas, sei lá. Chegou o primeiro cliente com um custo de R$8 e eu já fechei. R$8 me rendeu 145, 149. Chegou o segundo cliente, custo total de R$23. Já fechei o segundo cliente a R$298. Vocês têm noção que eu gastei menos de R$25 para fazer mais de 300, mais de R$400? É rápida a aplicação. Se você souber fazer anúncio. Nájila, eu não sei. Calma. Assiste isso aqui até o final. Assiste até o final. Então, por isso que eu defendo tanto o serviço. E essa questão do serviço, você pode usar, como eu falei, para ser um profissional autônomo. Você não precisa ser um grande empresário para fazer dinheiro. Nájila, eu só quero viver minha vida bem, sei lá, fazer aqui meus R$7.000. Você vai ter que abrir um MEI para isso, para você estar com tudo em dia, bonitinho, senão você vai estar contra a lei. Você vai abrir um MEI pra isso, mas você não precisa contratar funcionário, não sei o que. Cara, eu só quero fazer meu dinheiro em paz, velho. Sei lá, você vai fazer 7.000, 2.000 é custo, 5.000 é teu. Ótimo. Mas você não precisa ser um grande empresário pra você ganhar minimamente bem. Não tô dizendo que você vai ter uma vida maravilhosa com R$5.000. Eu não sei onde você mora, eu não sei seu custo de vida, eu não sei nada a seu respeito. Mas pode ser que você se contente com 5.000 e tá bom. Talvez depois de 5 anos você pense, talvez se eu botar uma pessoa pra trabalhar comigo vai ser melhor. E tá tudo bem, tá beleza. Mas você tem que ser muito coerente com os teus objetivos. E por isso que eu bato tanto nessa tecla de vamos lidar com a realidade como ela é, não como a gente quer que ela seja. Beleza? Então, por isso eu falo tanto de serviço. Você não tem que ser empresário no ramo de prestação de serviço. Mas se você tá sem grana, o melhor jeito de você começar a fazer dinheiro é prestando serviço. E se você não sabe como fazer isso, é isso que eu vou te ensinar aqui. Bora lá. Começando pelo marco zero. Deixa eu dar um zoom nisso aqui que tá muito... Eu já quase não tô enxergando, porque eu já tô sem óculos.
Marco zero. Quanto você custa por mês e até onde você acredita que você pode chegar? Vamos uma coisa de cada vez. Quando a gente fala quanto se custa por mês, o que as pessoas geralmente falam? Meu aluguel é tanto, água é tanto, luz é tanto, comida é tanto. É o que geralmente as pessoas falam. Só que não é só sobre aluguel. É sobre tudo. E para isso, eu mandei lá no seu e-mail. Se eu ainda não mandei, vai ter uma forma de você conseguir isso. Se não tiver chegado no seu e-mail, aqui embaixo desse vídeo vai estar falando como que você vai conseguir essa planilha aqui. Porque as pessoas falam primeiro aluguel, água e luz. E internet, muitas vezes. Então as pessoas se concentram nisso aqui, ó. Aluguel, transporte, alimentação, água, luz e internet. E eu nem botei internet aqui, ó. Vamos botar internet? Uma base de uns R$130. Internet. Beleza. Nessa planilha aqui, eu tô usando ela de exemplo. E essa planilha não é minha, preciso dar o crédito. Essa planilha, ela foi facilitada e reduzida de planejamento, mas ela foi tirada da Finclass, a gratuita, tá? Então aqui tá o site da Finclass, eu acho que eu já fechei ele. Depois você abre, você só copiar e colar esse endereço aqui, tá? Se você quiser conhecer a Finclass sobre investimentos, do Grupo Primo, inclusive. Bem interessante, vale a pena você dar uma olhada. Mas eu peguei essa planilha e dei uma simplificada nela pra ficar mais fácil, só pra você saber quanto você custa por mês. Porque o que mais acontece é isso aqui, ó. A pessoa tem um salário de R$1.600, aí mais o vale alimentação, o vale transporte, algumas coisas assim. Chega, sei lá, a 1.900. Exemplo, eu sei que tô exagerando, mas vamos supor que chega a 1.900. Muitas vezes a pessoa tem um salário de R$1.900, mas não sabe quanto custa por mês. E quando vai ver, o mês tá lá em R$1.970, mas ela tá ganhando R$1.600 na carteira e R$1.900 com todos os outros benefícios. Porque vale transporte não é benefício, você usa pra trabalhar, então não dá nem pra contar aqui. Mas, Nájila, como é que acontece? Como é que uma pessoa ganha R$1.600 e gasta R$1.900 e dá conta de pagar? Não é que ela dá conta de pagar. É que você vira aquela pessoa que começa a fazer roleta russa de qual conta você não vai pagar no mês. Porque você pensa, pô, a fatura do Nubank fecha nessa data, eu tenho até tal data pra pagar. Essa do Inter fecha nessa outra data, tem até tal data pra pagar. Então, se eu pagar a primeira do Nubank pra deixar essa daqui pra depois, já que os juros dela é mais baixo do que a do Nubank, eu consigo pagar as duas, uma no início do mês e a outra no início do mês que vem. Você nunca paga exatamente no dia certinho. E eu sei como é que é isso. Eu tô falando isso porque eu já fiz. Então você acaba virando aquela pessoa que nunca tá com a conta em dia. Sempre tem alguma coisinha atrasada. Por quê? Porque você tá gastando mais do que você faz de dinheiro. Então o que você tem que considerar para saber quanto você custa no mês? Nájila, por que é tão importante eu saber quanto eu custo no mês? Porque senão vai acontecer o seguinte. Vamos supor que nesse momento você tá desempregado. E na sua cabeça, você custa R$1.600. É o quanto você custa no mês. Pra você. Você juntou, você fez ali o milagre do aluguel, água, luz, internet e compras. Você fez o milagre de ser apenas R$1.600. E aí você pensa, pô, vou dar uma margem aqui que se eu faturar R$1.600 no mês, vai estar legal. Só que aí o mês não fecha com R$1.600. Primeiro que você calculou somente o faturamento e segundo que você calculou errado o seu custo por mês. O mês não fecha com R$1.600. Aí o que você faz? Você começa a prestar serviço, de acordo com a minha orientação, por exemplo. Você começa a prestar serviço, que a Nájila disse que é a melhor opção e tudo mais. Só que aí você começa, sei lá, com limpeza de piso, que é o que eu faço. Você começa a prestar serviço com limpeza de piso e a conta no final do mês não fecha. Você fez R$1.600 e não fechou. Aí você pensa, pô, só limpeza de piso não tá dando. Você começa a fazer, sei lá, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Começa a lavar sofá. Pô, só limpeza de piso, limpeza de sofá não tá dando. Você vai ter que fazer outra coisa. Quando você vai ver, você já tá vendendo iPhone pela internet. Por que isso acontece? A pessoa vira 1.001 utilidades. Porque ela não focou em uma do jeito certo. Não vamos considerar emprego. Emprego também é outro erro. Como é que você aceita um emprego que te paga R$1.400 se você tem um custo de vida de R$2.500? Se você tiver outra fonte de renda, beleza. Esses 1.400 garante, sei lá, o seu aluguel e a sua luz. Você tem o básico garantido, digamos assim. Mas é um erro você custar mais e aceitar um salário que te pague tão pouco, considerando que você não tem outra fonte de renda, que é o que eu estou considerando aqui, se é que você está empregado nesse momento. Então, geralmente, as pessoas contabilizam isso aqui, ó. Condomínio, se tiver, aluguel, transporte, alimentação, luz, água, internet, academia, saúde, cartão de crédito. Diarista tá aqui porque essa planilha foi retirada da Finclass. Na Finclass, a gente tá falando de um público, de uma galera que tem um dinheirinho a mais. Então, tem como pagar uma diarista. Mas você pode trocar isso aqui por outra coisa. Tanto que eu nem coloquei custo de diarista aqui. Escola de filhos, se tiver, empréstimo, celular.
Porque ou você tá pagando a parcela ou você tem um plano mensal para pagar, ou as duas coisas. Plano de saúde, se tiver supermercado, porque muitas vezes o vale alimentação, ele passa só comida. Às vezes não passa sabão em pó, não passa detergente, mas tudo isso você tem que comprar. Entra na conta também. Outros. Esses outros matam. Você vai entender como mata isso aqui. Terapia, se você estiver fazendo. E outros campos que você pode botar o nome que você quiser. Isso aqui, a gente só contabilizou custo básico. Aqui, ó. R$2.100. R$2.100 de custo básico. E a pessoa tá recebendo 1.600. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. A gente não contou lazer. Porque por mais lascado que você esteja, você sempre dá um jeitinho. E quando eu digo um jeitinho, eu me refiro ao seguinte. Você saiu para resolver alguma coisa no banco. Você compra uma água de R$5 e uma casquinha de R$5. Nossa, Nájila, mas eu vou ter que anotar tudo que eu gastar? Sim. Se você tá lascado, você vai viver um tempinho nesse inferninho de contabilizar até a balinha que você compra. Porque seu dinheiro tá contado. Na verdade, deveria estar contado. E não tá. Então, isso daqui, lembrando que isso aqui é apenas o marco zero. Se você não souber quanto você custa por mês, você não sabe como precificar o seu serviço. Senão você vai virar 1.001 utilidades e que ainda assim não vai conseguir pagar as contas. Então, alimentação, gasto extra com alimentação, assinaturas mensais. Me diz se você não tem um Netflix, um Amazon Prime, um HBO, um Paramount Video. Nájila, eu tenho um aqui que junta tudo no mês e dá R$20. Tenho todos os streamings por R$20. Bota aqui. É a sua assinatura mensal. Isso só de streaming, né? Ainda tem outras assinaturas que você pode ter de alguma outra coisa, enfim. Festas e bares, aquela breja que você toma depois do serviço, às vezes, quando tem serviço, você estiver empregado. Ou aquele datezinho, né? Você paga ali o jantarzinho, né? Às vezes tem. Hobby. Isso aqui é uma planilha que você vê que é bem para rico mesmo, né? Que pobre não tem hobby. O hobby do pobre é pagar todas as contas em dia. Ou brincar de roleta russa com as contas. Mas enfim. Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Confraternização. É um casamento que você vai, uma confraternização da empresa que você tem que contribuir com alguma coisa. Enfim, bota aqui o que tiver. Outros. Aí tem, mas se tiver mais alguma coisa, você altera o campo aqui. Isso aqui são despesas não essenciais, tá? Ou seja, são coisas que você sobrevive sem. Você não precisa disso aqui pra viver, mas você quer ter. E tá tudo bem, é bom que você tenha mesmo. Todo mundo precisa de lazer na vida. E por fim, educação financeira. Provavelmente você não tem. Você não faz, na verdade, alguma coisa sobre educação. Gaguejei bonito, né? Sobre educação, o que significaria essa educação? Uma faculdade, um curso técnico, uma língua que você tá fazendo, que você tem que pagar? Entra aqui, é investimento. Liberdade financeira seria seus investimentos, pelo menos R$100 por mês. Provavelmente você não tá fazendo, mas se tivesse, entraria aqui. E reserva de emergência, que era um dinheiro que você deveria estar guardando para você ter entre 3 meses e 1 ano da sua vida garantido, investido. Que provavelmente você também não tem, não tá aqui. Então vocês podem ver que eu coloquei só os itens básicos, coisa que você precisa para viver. E eu joguei baixo, tá? Aluguel de R$700, transporte de 300, alimentação. Eu botei 300 considerando que alguém tenha carro, tá? Se tiver carro, você sabe que tem mais gasto. Alimentação de R$500, enfim. Coloquei bem baratinho aqui. No fim do mês, essa pessoa tá gastando R$2.100. E achava que gastava 1.600. Inclusive aqui, ó, tem uma estimativa para você saber o quanto que você tá ultrapassando. De despesas essenciais, vamos supor que você tinha estipulado R$800. Pô, você tá gastando 1.970, você vai ter que cortar custo? Exemplo, tá? Isso aqui você que vai determinar de acordo com a realidade. Se você sabe que dá para você ter um custo fixo de despesa essencial de R$1.000, se tiver passando de R$1.000, é porque você tá gastando mais, tá gastando muito tempo no banho. Nájila, eu vou ter que controlar isso se você tá lascado, sim. Tá gastando muito tempo no banho, tá deixando muita luz acesa, enfim. Dá seu jeito de cortar seus gastos para você ter um gasto planejado, previsível. Essa previsibilidade são uma das poucas, na verdade. Esse gasto com você é um dos poucos gastos que pode ser previsível, o seu famoso prolabore, que no início provavelmente você não vai ter. O dinheiro que você fizer, você vai gastar. Mas é uma coisa que você precisa ter em mente para você saber que você está cobrando o justo, você está fazendo do jeito certo e sua precificação está correta. No início, o que quebra o empreendedor é a precificação errada, porque ele não pensa quanto que ele precisa para viver. Se você está prestando serviço, é porque você está sem dinheiro. Não tem como, no início, você achar que você... Não, eu vou prestar serviço e todo o dinheiro que eu fizer da prestação de serviço, eu vou reinvestir no meu negócio. Cara, se você não tem outra fonte de renda, você não vai fazer isso. E muito provavelmente você vai ter que investir no seu negócio e não vai ter dinheiro para isso. Você vai passar um bom tempo na peleja, e isso é a vida real.
É assim que funciona, tá? Então, o marco zero, um dos pontos do marco zero é você saber quanto você custa por mês. E essa planilha aqui você vai ter acesso a ela. Depois disso, o outro ponto do marco zero é até onde você acredita que você consegue chegar. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta nada eu te dizer o seguinte, vamos supor, exemplo. Nesse livro aqui, tem os 10 passos para você atingir o seu primeiro milhão. Você vai fazer R$1 milhão se você comprar esse livro aqui. Exemplo. Só que você não acredita que você pode fazer nem R$5, nem R$5.000 por mês? De que vai adiantar você ter o processo, mas não acreditar que você pode atingir o resultado através do processo, porque você não confia que você é capaz? Eu sei que isso soa como um papinho bem coach, mas eu fui vítima dessa linha de pensamento aqui, e hoje eu sei o quanto que isso influencia na sua tomada de decisão. São duas coisinhas que influenciam na sua tomada de decisão. Crença limitante e senso de merecimento. Eu sei que provavelmente você já tá careca de ouvir as pessoas falarem sobre isso, mas é extremamente importante. Porque são 3 coisas que te limitam, principalmente. Família, política e religião. Eu conheço algumas pessoas, e já conheci outras também, que a própria mãe virava pra ele e pra ela e falava, você nunca vai ser ninguém. Você nasceu pra ser servente de pedreiro. Você nasceu pra ser mulher de homem, tipo, que só fica em casa. Você nasceu pra isso, você nunca vai ser ninguém, não. É a tua família te limitando. Ou, quando não é dito escancaradamente, é aquela crença limitante de que não se pode ter tudo. De fato, tudo você não pode ter. Mas uma das coisas que eu mais escutava da minha mãe, que provavelmente você já escutou também, é o seguinte. Mãe, eu tô com vontade de tomar sorvete, mas eu queria um pastel. Escolhe um. Cada um é R$5. Mas você vai ter que escolher um. Por quê? Porque é o que a sua mãe pode pagar. E você ia lá e escolhia. Depois de adulta, eu passei por essa situação. Tava com vontade de comer um doce. Fui no mercado. Eu queria sorvete e brigadeiro. Era só comprar o sorvete e o leite condensado, porque o resto pra fazer o brigadeiro eu já tinha. Eu tava com R$50 na mão pra gastar com isso. Na minha cabeça eu tinha que escolher entre um e outro. Mas por que se eu tinha o dinheiro na mão e eu podia gastar? Esse dinheiro estava destinado, é o dinheiro que eu gasto com besteira. Estava destinado a gastar com isso. Por que eu não posso ter os dois numa situação como essa? Porque no passado minha mãe dizia que eu não posso ter os dois. Eu tenho que sempre escolher entre um e outro. Mas nesse momento a situação mudou. Nesse momento quem decide sou eu. E eu decido que eu posso ter os dois. Várias situações da sua vida, muitas vezes, você diz não para algumas coisas porque alguém no passado te disse que você deveria dizer não porque aquela pessoa não podia te proporcionar. Agora você pode. Então você decide. Família mexe muito porque muitas vezes a gente quer honrar a nossa família traçando os mesmos passos que eles. Que a gente às vezes acredita que se a gente for igualzinho à nossa família, a gente vai estar honrando a história deles. E não, a gente tem que ser melhor. A ideia é que cada geração supere a anterior. Então, você não precisa ser igual ao que a sua família foi, você não precisa passar o perrengue que a sua família foi, você não precisa passar a merda que a tua mãe passou, tu não precisa passar o sufoco e trabalhar feito um escravo que nem seu pai trabalhou, você não precisa passar por isso. Uma das coisas que eu escutava pro meu pai sempre é que é difícil fazer dinheiro. Não se faz dinheiro de maneira fácil. E a primeira vez que eu fiz R$1.000 em 5 horas, eu travei. Era pra eu ter recebido 5.000, porque tinha mais gente querendo meu serviço. E aí eu travei. Porque eu escutei meu pai falando, dinheiro é difícil de conseguir, dinheiro é sujo. Dinheiro, pra ter dinheiro, você tem que fazer muito sacrifício. Então, quando eu fiz R$1.000 em 5 horas, eu falei, tá errado, meu pai faz isso aqui em um mês. Ele precisa trabalhar o mês inteiro pra ganhar R$1.000, então tá errado. Outra coisa, política. Se todo político é corrupto, mas todo político é rico, logo pra você ter dinheiro, ou você tem que ser político, ou você tem que ser corrupto. Crença a nível Brasil, isso daqui. Não diria até que mundial, de certa forma. É uma crença conjunta, digamos. E a religião. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando a gente pega somente essa frase, você não precisa estar nem em um contexto religioso pra você escutar ela. Ela fora de contexto, realmente, ser rico é uma merda e você vai pro inferno se você for rico. Só que por que isso foi dito lá no passado? Porque as pessoas que tinham dinheiro e tinham recursos acreditavam fielmente que elas conseguiriam comprar o passe VIP delas pro céu.
Sendo que Deus não quer tuas obras, Deus não quer o que você tem, Deus quer o que você é. Então, ou você é digno, digno ninguém vai ser, né? Mas ou você é aquele que vai entrar no reino do céu, ou você não é, porque não tem como você ter algo que te entregue isso dali. Por isso foi dito. Que se fosse por essa lógica, Davi, Salomão, todo mundo tinha que ter ido pro inferno, porque era tudo rico. Então, às vezes, e por que isso também é usado dentro da igreja? Para você entregar o seu carro para a igreja, em nome de não sei o que das quantas, pro seu pastor ficar andando com o seu carro. Família, política e religião são as nossas maiores travas, principalmente se você tá vindo de família pobre. E a outra trava é uma trava de você com você mesmo, seu senso de merecimento. Só que você não é o seu passado, você não é o que as pessoas dizem que você é, e você não é os erros que você já cometeu e que você ainda vai cometer. Você vai cometer erros, inevitavelmente, você tá existindo. Só de você existir, você vai cometer algum erro em algum momento. Nem que seja você engasgar com a sua saliva, é um erro. Você vai cometer algum erro. Às vezes esse erro pode prejudicar só você, como pode prejudicar outra pessoa. E vai acontecer. E tá tudo bem. Mesmo que esse erro em algum momento seja catastrófico a ponto de custar uma vida. Foi um erro. Não sei com quem que eu tô falando, mas vai que isso aqui que eu falei agora serve pra alguém. Foi um erro. Se não foi intencional, foi um erro. Pagou por ele? Show. Vida que continua. Não dá pra ficar chorando pelo leite derramado. E quando a gente fala de senso de merecimento, muitas vezes, pelas nossas crenças limitantes, a gente começa a dizer pra gente mesmo que a gente não pode ter porquê. E quase sempre esse porquê, aliás, quase nunca esse porquê é de fato um porquê real. Por exemplo, eu não posso comprar o sorvete e o brigadeiro. Por quê? Porque minha mãe disse lá atrás, tá, mas minha mãe não tá aqui agora e quem tá pagando sou eu. Por que eu não posso ter os dois? Não tem porquê. Uma das coisas que você deve levar... Você pode não gostar de mim, você pode não ir com a minha cara, você pode ignorar boa parte das coisas que eu falo nessa aula aqui. Mas uma coisa que você deve levar pra sua vida, que foi o que mudou uma chavinha na minha cabeça, é o seguinte. O eu sou, só você pode dizer. Se eu sou chata, se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu sou legal, só eu posso dizer isso. As pessoas podem supor, quando elas apontam o dedo pra mim e dizem, você é. Só que você já reparou que esse você, quando a pessoa aponta o dedo pra alguém, a pessoa fala você, é a mesma coisa que ela fala pra outra pessoa, é sempre você, 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 você. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Sempre que alguém aponta o dedo pra alguém, a pessoa se refere a outra pessoa como você. Somente você tem a capacidade de dizer o eu sou. E isso mexe muito com o nosso subconsciente, porque isso é uma coisa que somente você tem a capacidade de determinar, o que você é. Exemplo, eu vim de família pobre. Pobre, pobre. Meu pai deixava de comer pra eu ter o que comer. Só que eu me recuso a dizer que eu sou pobre. Posso não ter R$1 na conta, mas eu me recuso a dizer que eu sou pobre. Porque existe uma diferença muito grande entre você ser alguma coisa e você estar alguma coisa. Ser não é mutável, mas você pode se tornar. Estar é transitório. Uma hora você tá uma coisa, outra hora você tá outra coisa, amanhã você tá um negócio, outra coisa, outro dia você tá outro negócio. Então eu considero o quê? Eu sou rica, próspera e abundante. Posso estar pobre no momento, posso estar sem dinheiro na conta, posso estar com nome sujo. Exemplo, pode ser que tenha gente aqui me escutando que tá com nome sujo. Eu posso estar tudo isso nesse momento, mas isso é transitório. Eu posso mudar isso. Então eu tenho que ter consciência do que eu sou, não do que eu estou no momento. O que eu estou não determina quem eu sou, muito menos quem eu vou ser. Porque se a gente fosse pegar o pressuposto de, com base no que eu estou vendo, com base no que eu estou vivendo, eu vou determinar quem eu serei no futuro, se a gente fosse pegar essa lógica, a Boca Rosa continuaria sendo da favela. Tava morando lá até hoje. Porque se a tua situação atual, tu olha ao teu redor, tá tudo uma merda, e você vai se basear nisso pra estipular o que você vai ser no seu futuro, seu futuro vai ser uma merda igual tá agora. Porque não é o que você vê, o que você tá vivendo agora não determina quem você vai ser no futuro. E só você tem a capacidade de dizer, eu sou. Não é eu vou ser, é eu sou. Posso não estar no momento, mas eu sou o que eu determino que eu sou. E principalmente, primeiro você é alguma coisa, depois você faz alguma coisa e depois você tem alguma coisa. O que as pessoas fazem hoje em dia? Primeiro, eu preciso ter dinheiro, para que então eu seja ser vista como rica, para que eu possa agir como uma pessoa rica. Primeiro eu tenho dinheiro, sou vista como alguém rico e começo a agir como se fosse. É o inverso.
Primeiro você é alguma coisa, aquilo que você é consciente de ser. Quando você toma consciência de quem você é, você começa a agir com base naquilo que você é consciente de ser. E então você tem aquilo que concretiza aquilo que você é consciente de ser. Se você é consciente de você ser pobre, você vai agir como se você fosse. O que o pobre faz? Ele não está preocupado em... Pobre é aquele que não produz fruto. É aquele que não evolui, aquele que não cresce. Isso é pobre. Você vai continuar não querendo fazer nada. Você vai continuar não se preocupando em crescer, em se desenvolver e aprender alguma coisa. O pobre faz isso. Ele não está preocupado em gerar fruto. Então você vai ter consciência de que você é pobre, você vai agir como pobre, o resultado vai ser sem dinheiro, vai continuar pobre. Quando você tem consciência de ser rico, você começa a pensar, se eu sou rico, o que eu tenho que fazer? O que eu faço sendo rico? Pô, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que adquirir novos conhecimentos, novas experiências, você age para isso. Então os frutos vêm. Primeiro você é, depois você faz, depois você tem. Não importa o que você tenha, isso não determina quem você é, muito menos aquilo que você deve fazer. Primeiro você é, depois você faz e depois você tem. Leva isso para sua vida, ok? Vamos minimizar isso aqui agora. Que saindo do marco zero, sabendo quanto você custa por mês e tendo consciência de que você realmente acredita que você pode chegar onde você está querendo chegar. E quando eu digo chegar onde você quer chegar, eu me refiro a seja realista. Qual vida você quer ter? Existe uma grande diferença entre você falar, pô, eu quero ter um Camaro, uma Mercedes, um Rolls Royce e um Bentley, eu quero ter 3 mansões, uma no Alphaville, uma nos Estados Unidos, uma em Orlando, uma não sei aonde, e eu quero ir para Maldivas 8 vezes no ano. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é você falar o seguinte, Nájila, primeiro eu quero viver bem. Eu quero morar em um condomínio seguro. Tô dando exemplo, tá? Quero morar em um condomínio seguro. Quero ter meu carrinho que não fique caindo aos pedaços, mas que tenha, sei lá, um ar-condicionado, vidro de trava elétrica. Não precisa ser o carro do ano, mas eu quero ter um carro bom. Quero poder pagar um seguro para esse carro, quero ter um seguro de vida. Eu quero poder ter um bom plano de saúde, eu quero ter um plano odontológico. Quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero poder mudar o meu guarda-roupa para ele ser, de fato, coerente com quem eu realmente tenho consciência de ser. Eu sou uma pessoa boa, uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, então eu quero me ver no espelho dessa forma. Eu quero poder ter tempo de trabalhar, mas também de viver. Isso é um objetivo master. Percebeu o quanto que a gente ponderou a vida pessoal e a vida profissional? Isso é um objetivo master. Pouco importa como você vai chegar nele. Para você viver isso que eu falei agora, você pode ser empresário, você pode ser servidor público, você pode trabalhar na CLT. Só que depende, trabalhar na CLT para você viver isso, por exemplo, você tem que estar num cargo muito bom. E provavelmente você vai trabalhar bastante. Talvez você tenha que sacrificar, por exemplo, o tempo que você falou que queria ter. Então são coisas que você tem que botar em perspectiva. Dentro do Plan, por exemplo, que é um dos meus livros, tem uma tabela bonitinha, botando você para raciocinar. Coloca aqui tudo que você quer. Vai longe, desde o mais basicão até eu quero ter uma Bíblia mais bonitinha, até eu quero viajar para Maldivas 8 vezes por ano. Lá tem tudo. E de acordo com as informações que tem lá, você vai ponderando, cara, não, acho que não vai dar pra ir pra Maldivas 8 vezes por ano, porque isso significa fazer isso, isso e isso, ter isso, isso e isso, e viver isso, isso e isso. Eu não tô disposto a pagar o preço, já que eu já sei qual é o preço a se pagar pra viver isso. Talvez depois, então deixa eu focar nessa outra coisa aqui. Você começa a ter mais consciência de como atender um objetivo e quais são prioridade na sua vida. As pessoas ficam loucas quando elas encontram alguém que o objetivo não é comprar uma casa. Porque se a pessoa quer morar fora do país, por que ela vai comprar uma casa aqui no Brasil? Se ela tem recurso limitado, ela tem que se preocupar em sair do país. Não é comprar uma casa. Não tem filho, não tem marido, não tem esposa, não tem nada. Não tem por que se prender aqui. É custo. É passivo. Não precisa disso. Então, marco zero, a gente toma consciência de tudo isso. E aí, então, vem o processo que você vai passar. Que eu tenho certeza que era isso que você estava esperando até esse momento. São 2 passos. Passo número 1 e passo número 2. Primeiramente, você tem que pensar o seguinte, como que era a Vitória antes da internet? Como assim, Nájila, Vitória antes da internet? Porque hoje na internet, a gente vê milionário aos 21. E a gente pensa que a gente tem algum defeito. Que a gente não é milionário e já tá com 25 anos na cara. Mas se a gente tirar a internet da equação,
A gente vai ver que os milionários começavam a ficar milionários na casa dos 40 no passado. 40, 50 anos, para ser bilionários aos 60, 70 anos. Então, como que isso acontecia no passado? Como que era? Através do processo que eu vou te mostrar aqui. O processo de enriquecimento de quem veio do nada e chegou lá é justamente esse processo que eu vou te mostrar aqui. Todo mundo, sem exceção. Sem exceção. Todo mundo que passou, que saiu de família pobre e chegou lá. O que eu quero dizer quando eu digo lá? Tá até entre parênteses aqui, ó. O que eu quero dizer quando eu digo lá? No objetivo dela. Nájila queria fundar uma empresa que tivesse sede em 3 estados do Brasil. Nájila queria passar em um concurso público que pagasse 20 mil por mês. Nájila, todo mundo que saiu do zero e chegou lá, passou por esse processo. Esse processo, ele sempre existiu. Eu só mapeei. Antes eu ficava me perguntando o seguinte, cara, eu devo ter algum problema. Eu devo ter algum problema mental, sei lá, de desenvolvimento, porque tá todo mundo vivendo a vida e a minha vida tá parada. Eu não construí nada, não tenho nada, eu devo ter algum problema. E aí eu fui pesquisar as pessoas que deram certo. Que é óbvio que você vai ver a vida de quem deu certo. Quem deu errado, você não sabe nem que existe. E vendo a vida dessas pessoas, eu encontrei um padrão. Que sempre existiu. Todo mundo que sai do nada e alcança alguma coisa, passa por esse processo. Eu só dei nome aos bois. Ele sempre existiu. E depois de estar imersa nesse meio de empreendedorismo e de pessoas que chegaram lá, é que eu percebi que muitas vezes quando elas vão ensinar como chegar lá, é o mesmo processo que eu vou te ensinar aqui. Só muda o nome. Só muda o nome. Mas o processo é o mesmo. Eu tenho uma frase bem audaciosa que diz o seguinte. Eu sei... Aliás, o 1% mais rico do mundo sabe 100% do que eu sei. E boa parte disso, boa parte do sucesso deles é atribuído a isso que eu sei hoje. De que 1% que eu tô falando? Tô falando dos bilionários. Até mesmo os bilionários, que hoje são bilionários, passaram por esse processo em algum grau. Não tô dizendo, você vai ficar bilionário com isso daqui. Depende. Você vai ver que depende muito do seu objetivo. O caminho continua sendo o mesmo. O que muda é a escala, a proporção. E você pode achar muito absurdo isso que eu tô falando. Mas tem uma coisa que a gente não consegue tirar dessa equação, é o tempo. E uma coisa que, quando a gente adiciona a internet nessa equação, é meio que cortado pela metade, é o tempo. A internet, ela é um acelerador de resultado. Se for pra você dar certo, você vai dar certo rápido. Se for pra dar errado, você vai dar errado rápido. O que é dar certo rápido? Dar certo rápido é tipo assim, eu comecei a anunciar hoje. Em uma semana eu já tive 2 clientes, uma cliente. Já deu certo. Você conseguiu os primeiros, você precisa escalar, otimizar. É um processo. E dar errado é o quê? Nájila, já tem 1 mês, não consegui nenhum cliente, não fiz nada. Tá errado, faz de novo. Deu errado esse método aí, faz outro. E você não tem outra opção, você vai fazer outro, você vai tentar outra coisa. Porque é o que dá pra você fazer. É a opção que você tem. Beleza? Então vamos lá. Qual que é esse processo? O que é isso de tão extraordinário? É o que eu chamo de 3RTF. Olha só. Eu vou explicar de maneira bem simples cada uma dessas rendas aqui, dando os exemplos que geralmente eu sempre dou porque são fáceis de entender. Renda temporária é aquele serviço remunerado. Serviço remunerado, aquele favor remunerado. É tipo assim, a vizinha precisa que troque o gás dela. Então você troca. Exemplo, tá? Minha avó precisa fazer a unha. Só que eu não sou manicure, eu cobro vintão e faço. Não precisa necessariamente ser 20 reais. Tipo, a faxina ali é 50. Você vai lá e faz. Mas não é só pra você ganhar dinheiro, que você não vai ficar rico fazendo isso. Tá? O que você precisa fazer? Você precisa estipular. O que você quer fazer de verdade? Nesse ponto aqui, ó, essa renda empresarial aqui, é aquela renda que você vai ter uma empresa com aquilo que você realmente quer fazer. Nájila, eu não quero ter empresa. Mas você vai ter que investir naquilo. Não quero ter empresa de prestação de serviço, no caso. Quero só prestar serviço enquanto eu não passo no concurso público. Beleza. Provavelmente você não vai ter a sua renda futura, por exemplo, que é sobre expansão e escala. E tá tudo bem. Mas o que você quer fazer, Nájila? Eu quero ter um ateliê de extensão de cílio.
Eu vou falar do que eu tenho um pouquinho mais de propriedade pra falar, porque tá dentro do ramo que eu conheço um pouco mais, tá? Beleza, você quer fazer extensão de cílio. Quanto custa pra fazer isso? Porque provavelmente você vai começar a domicílio, depois você vai ter o seu espaço físico. Cada um tem seu ônus e bônus, você vai botar na ponta do lápis o que vai ser melhor pra você. Nájila, pra mim, eu vou começar a domicílio, de fato eu preciso de, sei lá, R$ 500 pra começar. Que aí eu compro os produtos. Eu não sei fazer extensão. No YouTube tem curso pra você fazer isso. Você não compra curso pra fazer renda extra. Você não compra curso pra aprender uma nova habilidade. Você compra curso pra melhorar a sua habilidade. Mas pra aprender, o básico tem no YouTube. E você vai começar com o básico. O básico ainda vende, as pessoas ainda procuram o básico. Da última vez que eu fui no salão, fazia muito tempo que eu não ia, antes dessa vez, inclusive, eu fui pra fazer a unha do pé. A manicure perguntou, o que você quer no pé? Vai uma florzinha, vai uma decoração não sei o quê, vai uma francesinha? Eu falei, moça, eu só quero tirar a cutícula e botar um nude. Ela, você tem certeza? Você não quer nenhuma francesinha, nenhuma florzinha no cantinho? Não, quero o básico. Só que o básico dela era extremamente bem feito, porque ela se preocupou em ser muito boa no básico. Por que ela estranhou o que eu tinha falado? Porque tem procura de francesinha, unha decorada e tudo mais. Só que mesmo pra fazer isso, você precisa ter o básico dominado. E seu básico precisa ser muito bom. Uma frase que tá reinando no TikTok agora, ou no Instagram, nas redes sociais como um todo, é: em 3 anos você não fica rico, você fica bom. E eu discordo plenamente disso. Você pode não ficar rico em 3 anos, de fato. Agora, bom, você tem a obrigação de ser bom no seu primeiro ano. Você tem que acabar o seu primeiro ano sendo bom. Pô, tu faz isso todo dia. Se não faz todo dia porque não tem cliente todo dia, você treina. Você tá todo dia em contato com aquilo que tu faz, 365 dias no ano. Vamos supor que você não faz isso todos os dias. Vamos supor que é só 150 dias no ano que você se dedica a isso. Tu fazer 150 vezes a mesma coisa, tu não ficar bom, tu tá no ramo errado. Em 3 anos você fica excelente, expert, o melhor do Brasil, fazendo isso todo dia. É mais do que sua obrigação. Aliás, é apenas a tua obrigação. Ser bom. Então, você pesquisa no YouTube a habilidade que você precisa desenvolver, que você precisa criar, que você precisa adquirir, e vê quanto você precisa para começar. Pô, Nájila, eu preciso dos produtos, eu preciso da bolsinha para botar os produtos, eu preciso anunciar, eu preciso ter um mês de anúncio, R$ 500. Exemplo, tá? Eu tô só jogando um número aleatório. Então, beleza. Você vai trabalhar nessa renda temporária até você juntar R$ 500. Juntou R$ 500, considere o seguinte: renda temporária, 2 dígitos. Dificilmente você vai fazer alguma ajuda remunerada por mais de R$ 100. Renda temporária, 2 dígitos. Renda extra, 3 dígitos. Renda empresarial, 4 dígitos. Renda futura, 5 dígitos. Renda fixa, 6 dígitos. Tenha isso em mente. Entre cada uma dessas rendas, entre a renda temporária e a renda extra, por exemplo, vou explicar já. Entre a renda temporária e a renda extra, você tem a sua estabilidade. Por quê? Porque extra é aquilo que sobra. Se você tem um custo de vida de R$ 2.000 e você recebe um salário de 1.600, se você faz R$ 400 a mais, isso não é extra, isso é complementar. Agora, se você tem um custo de vida de R$ 2.000 e você recebe 3, você tem R$ 1.000 de renda extra. É extra, você não precisa daquele dinheiro. Então, você entende que entre a renda temporária e a renda extra, até que comece a sobrar dinheiro, você tem que se estabilizar. Então, é entre a renda temporária e a renda extra que você se estabiliza. Como que você se estabiliza? Você para de receber R$ 220 por dia, R$ 50 por dia, para começar a receber R$ 100, R$ 200 por dia. E sobrar dinheiro com isso. Você vai fazer dinheiro, de verdade, com serviços que você possa cobrar pelo menos 3 dígitos. Ah, a fulana tem um salão que ela cobra R$ 20 para fazer pé e mão. Fulana tá tendo prejuízo, tá trocando o almoço pela janta. Vive de salão cheio, tem atendimento todo dia, tem cliente todo dia e tá com as contas tudo atrasadas. A precificação tá errada. Não tem lucro nisso. Então tenha em mente isso. Para você fazer dinheiro, você tem que fazer um serviço que pelo menos você comece a cobrar 3 dígitos nele. O mínimo é 3 dígitos. O meu serviço hoje, exemplo, na limpeza do sofá. O sofá mais barato hoje é R$ 149. Só que tem cadeira. Cadeira é R$ 10, R$ 20 para fazer. Ah, Nájila, é 2 dígitos. Mas eu não saio de casa para fazer 2 cadeiras. E se eu saio de casa para fazer 2 cadeiras, é R$ 100, porque é o custo mínimo para eu sair de casa e vale a pena. Porque senão eu tomo prejuízo. Eu tenho uma empresa, eu não tenho uma ONG. Eu tenho que visar o lucro. Se for para você não lucrar, você abre uma ONG, não uma empresa.
Então, entre a renda temporária e a extra, você já começa a produzir 3 dígitos de faturamento por serviço, para que então comece a sobrar dinheiro para você dar o próximo passo, mas antes você estabiliza. Uma dica que eu te dou é, entre uma fase e outra, passe um tempo nela. Como assim? Você chegou num ponto onde seu custo de vida é R$2.000. Você está fazendo 3. Primeiro, você não sobe o custo de vida com renda extra. Porque senão você quebra a cara e você volta pior pior do que quando você começou. Não aumenta custo de vida com renda extra. A pessoa estava recebendo R$2.000 e vivia uma vida de R$2.000. Aí a pessoa começa a fazer 3.000. Ai, não dá pra viver com 2.000. Porra, mas você tava vivendo com 2.000 até mês passado, agora não dá mais? Ah, porque eu quero sair de onde eu tô. Depois você sai, se preocupa em fazer mais dinheiro. Então, se antes você precisava de R$2.000 pra viver e agora você tá fazendo 3, cara, fica aí uns 4, 5 meses, um ano nessa transição entre a temporária e a extra. Porque você precisa de um momento de paz. Isso daqui que a gente está fazendo é um planejamento de vida. Só preciso fazer um parêntese aqui em relação a essas tomadas de decisões, em relação a viver, em relação a escolher o que fazer da vida. Eu sei que isso pode ser bastante assustador, principalmente porque às vezes parece que isso é uma sentença para o resto da nossa vida, mas saiba que não. Inclusive, você pode ver a história de pessoas bem-sucedidas, dificilmente o que elas decidiram fazer aos 20 e poucos anos é o que de fato elas estão fazendo hoje, que de fato mudou a vida delas. Então, mesmo que hoje você tenha que tomar decisões, mesmo que a gente esteja falando de planejamento com base em tomada de decisão, saiba que essa não é uma sentença para o resto da vida. Você pode mudar o plano no meio do caminho. A grande questão é que você precisa saber para onde você está, para, se no meio do caminho você mudar de ideia, você saber de onde você está saindo para onde você está indo. Você tem que viver entre um processo e outro. Entre um trabalho e outro. Você tem que viver. Nájila, mas eu quero chegar rápido no processo, no final. Mas isso aqui não é uma linha de chegada. Isso aqui é uma vida. E muito provavelmente, se com 30 anos tu chegar aqui na renda fixa, porque você já pode viver disso, provavelmente você vai começar outro negócio, porque você vai sempre estar buscando o que fazer. Ou senão você vira um Felipe Neto da vida, começa a entrar em depressão, porque o único objetivo era fazer dinheiro, fez dinheiro, não tem mais o que viver, não tem mais o que fazer. Igual muita gente rica por aí, igual muita artista por aí. O único objetivo da vida era fazer dinheiro, fez dinheiro e aí, vai fazer o que agora? Não se subestime. Fazer dinheiro não é tão difícil quanto parece. Depois que você aprende, geralmente para você fazer dar ruim, para dar ruim, você tem que ter um gerenciamento muito ruim. Fazer dinheiro não é a parte difícil, a parte difícil é você gerenciar. Isso é a dica que eu te dou. Então, entre um processo e outro, cara, passa aqui um ano recebendo R$3.000 por mês, vivendo com 2, mas tendo R$1.000 disponível. Em um ano você vai ter juntado R$12.000. Exemplo. 12 mil tu já investe. Você precisava de 4.000 para começar o seu negócio, o negócio que de fato vai te dar dinheiro para expandir, por exemplo, tu já tem o dinheiro para expandir, para escalar. Então a renda extra é aquela que te dá 3 dígitos. Nájila, mas é tão fácil assim fazer 3 dígitos? Uma renda que me dê 3 dígitos? Se você fizer maquiagem, por exemplo, cobra 120, que tá barato. Exemplo, é lógico que você vai precificar, você não vai tirar o número da sua cabeça. Mas vamos supor que você cobra 120. Vamos supor que você cobra 150 com um custo de R$50 e te sobra R$100 no dia. Se você faz 26 atendimentos, trabalhando de segunda a sábado, tendo um serviço no dia, a gente tá falando de R$2.600. Se você faz 3 atendimentos por dia, 2.600 vezes 3 dá 7.800, é isso? R$7.800. Com 3 atendimentos por dia de segunda a sábado. Nájila, eu não quero trabalhar de segunda a sábado. Trabalho de segunda a sexta. Você escolhe. Só que você sabe, você vai ganhar menos. É um dia a menos de serviço no mês. Ou são 4 dias a menos de serviço no mês. É mais de R$900 a menos no mês. É R$1.200 a menos no mês. Se pra você tá tudo bem, beleza? Mas passa um tempo de paz. Bota tuas contas em dia. Bota a cabeça no travesseiro e pensa, cara, minhas contas estão em dia. Você precisa disso para você continuar, tá? E aqui na renda extra já tá sobrando mais dinheiro. Esse dinheiro que tá sobrando, que tá a mais, Nádia, eu vou fazer o quê? Tua renda empresarial. É aqui que você deve se preocupar
em ter um MEI bonitinho, todo em dia. O ideal é antes, mas eu sei que antes você não vai fazer. O ideal é antes. Se você ia trabalhar com unha, você queria trabalhar com unha, e você já começou a trabalhar com unha, você já abre seu CNPJ. Mas você tenha certeza de que é isso que você quer fazer. Porque ficar abrindo e fechando o CNPJ é um inferno. Falo isso porque eu tive que fechar o CNPJ da hamburgueria e foi um saco. Então, aqui na renda empresarial, essa renda empresarial te dá 4 dígitos. É para te dar 4 dígitos. No dia, talvez. Mas como que você faz 4 dígitos na renda empresarial? Pensando como empresário. Como é que você faz isso? Aqui nesse momento, você tem o seu CNPJ aberto, você tem suas obrigações, sua precificação já está certinha, bonitinha. Nesse momento, essa renda empresarial é justamente porque você está agindo como uma empresa. Antes, você podia fazer R$ 7.500 no mês e podia usar ele todo, se você quisesse. Agora não. Você tem um custo de vida fixo, você tem custos de funcionamento fixo. Você vai contratar um especialista ali para fazer um site para você. Você vai talvez pagar um social media. Nesse momento aqui, nessa renda empresarial, é que você faz isso. Mas eu não tô dizendo que você tem que fazer, eu tô dizendo que talvez você já comece a fazer isso. E aí, o que você faz? Esse dinheiro que você tá fazendo na renda empresarial, você já começa a se preparar para o próximo nível. Essa renda empresarial, considere ela um momento de transição entre sair do amadorismo e começar a agir como empresário. Ter prolabore certinho, bonitinho, definido. Ter suas obrigações e encargos como empresário pago. E se preparar para expandir ou escalar. Você só expande ou escala se você realmente quer ser empresário. Empresa. Nájila, eu quero ser só um trabalhador autônomo. Você vai ter só um MEI. Agora, se você quer sair do MEI para o ME, se você quer sair de 83 mil por ano, que dá aproximadamente 7 mil reais no MEI, para 360 e poucos mil no ano como ME, que eu esqueci quanto dá no mês, divide 360 mil por 12 aí que você vai saber. Se você quer fazer isso, você vai ter que agir como empresário, você vai ter que crescer e expandir. Não é mais ter só um meizinho, não é só ter um CNPJ para dizer que você tem um negócio, não é só ter uma conta no Instagram. Aqui são outros encargos e outras responsabilidades. Então, se você quer empreender, se você quer ser empresário, você vai ter que pensar na cabeça de empresário. Qual que é a cabeça de empresário? Como que eu ganho mais dinheiro? Exemplo, se a nossa amiga estava querendo ser maquiadora, no nosso exemplo aqui, se você abre um ateliê, agora a gente já vai para renda futura e fixa. Se você abrir um ateliê, você ainda está na renda empresarial, perdão. Você abriu o ateliê, você está na renda empresarial. Porque só você está trabalhando. É o eu presa que as pessoas chamam. Só você está trabalhando, você paga todas as contas sozinho, você faz tudo sozinho. Aqui você já consegue fazer R$ 1.000 em um dia. Porque, primeiro, você tem posicionamento para isso. Se não tem, deveria ter, que é uma das coisas que você tem que aprender. Posicionamento para quê? Para você cobrar R$ 200 numa maquiagem, fazer 5 atendimentos por dia e faturar R$ 1.000. Ou fazer uma noiva e tirar R$ 1.300. Ou limpar 3 sofás e faturar R$ 1.200 no dia. Ou limpar um piso fazer R$ 2.000 em um dia. É isso. Na renda empresarial, você já está apto a fazer isso. Porque você já é uma empresa. Você não tem mais medo do seu desafio. Ai, meu Deus, será que eu dou conta? Não. Já é esperado que você dê conta. E para você sair da empresarial para a renda futura, o que é a renda futura? É um dinheiro que você não vai ver ele voltar tão cedo. Mas você vai ver ele crescer. Como assim? Você tem o seu ateliê lá de maquiagem. Adapta isso para o que você quer fazer, tá? Você tem o seu ateliê de maquiagem. E aí você quer aumentar a sua renda ali. Você tem um custo fixo com aquele local ali de R$ 1.500. Você paga R$ 1.000 de aluguel. Água, luz e internet do seu estabelecimento é R$ 500. Então você tem um custo de 1.500. Só que você só faz maquiagem. E não dá para você lotar 100% da sua agenda. Você precisa ter espaço para crescimento. Então, se sua agenda já está operando ali 80% da capacidade, não dá para você aumentar muito mais que isso. Você tem margem. Se sua agenda está lotada, significa que você está sendo muito solicitada. Tem muita demanda.
Se tem muita demanda, você aumenta o preço da sua oferta. Certo? Só que, ainda assim, você sempre vai encontrar uma parede, você sempre vai encontrar um limite que está em você. Você tem o máximo de horas que você consegue vender e a quantidade máxima de clientes que você consegue atender. E aí, o que você faz? Como que você pensa como empresário? Pô, eu tenho uma sala só pra mim. E se eu botar aqui uma pessoa que faz unha junto comigo? A Larissa, que faz unha, a R$ 60, aqui no meu ateliê, ela vai receber 80, mas a gente vai cobrar 150, porque meu nome tá em jogo também, minha marca, eu já sou empresa, minha marca tá em jogo também. Eu tô expandindo. Expandindo. Se ela vai usar minha marca, ela vai usar meu estabelecimento, eu vou cobrar 150 na unha, ela recebia 60, vai começar a receber 80. O que vier a mais que isso é meu. E ela vai também me pagar, vai ajudar na contribuição, no pagamento das despesas do estabelecimento. Não precisa ser 50-50. 50%, quer dizer. Não precisa ser. Mas tudo isso é acordado. Você não vai contratar essa pessoa como sua funcionária. Você vai botar essa pessoa para trabalhar dentro do seu estabelecimento como mais uma fonte de renda. E para ela vai ser vantajoso. Porque se antes ela fazia atendimento a domicílio, agora ela faz dentro do seu estabelecimento. Se antes ela atendia 2 pessoas no dia por conta do deslocamento, que gastava muito tempo com isso, agora ela atende 4, 5. Então ela tá ganhando mais e mais, ela tá ganhando os clientes seus. Os clientes que já estavam com você. Porque quem faz maquiagem faz unha. Então tem fusão de agenda, você tá ganhando dinheiro com isso. E aí você pode expandir isso pra botou unha, bota sobrancelha, bota cabelo, bota depilação. E aí você expandiu. Seu a primeira expansão que você fez foi essa. Ampliar as possibilidades de ganho dentro do seu estabelecimento. Você poderia botar capinha de celular para vender dentro do ateliê? Poderia, mas que sentido que faz isso? Ah, mas quem faz unha, quem faz maquiagem, compra capinha de celular. Sim, mas não vai pro salão pensando em comprar capinha de celular. Pode vender? Pode, mas não faz sentido. Você quer ter um estabelecimento que vende todo tipo de muamba ou você quer ter o seu ateliê de beleza? Você escolhe. Mas, é óbvio que isso tem um preço a se pagar. Mas se você já fez isso uma vez, chega uma hora que você bate naquela trava de novo de não ter mais hora para vender. E aí você contrata uma pessoa, CLT, agora tá na hora de você ser funcionário. Você contrata uma pessoa e treina ela para fazer maquiagem igual você faz no seu estabelecimento. E a maquiagem lá é R$ 200, continua sendo R$ 200, mas agora é feita por outra pessoa. Não, mas as pessoas continuam querendo fazer o serviço comigo. Pô, tô gerenciando um negócio que tem 5 pessoas trabalhando. Porque tem a menina que faz unha, tem a outra e ainda essa funcionária. Eu tenho que gerenciar os atendimentos, a marcação dos serviços, o dinheiro que entra, eu tenho que gerenciar tudo isso. Eu não tenho tempo para atender mais alguém. Para eu parar o que eu tô fazendo, tem que me dar um bom dinheiro. Então a maquiagem comigo é R$ 900. Porque para eu parar tudo que eu tô fazendo para atender uma pessoa, tem que valer muito a pena. Pelo menos R$ 900. Foi assim que a Natália Build chegou a cobrar R$ 12.000 por uma sobrancelha. A sobrancelha não vale 12 mil. Mas as pessoas querem fazer com ela. Com ela é mais caro. No estabelecimento dela é 1.200. Com ela é 12 mil. Não quer pagar 12 mil? Paga 1.200. É o mesmo resultado. Porque foram todas treinadas por ela. É o mesmo resultado. Mas se quer com ela, quer com a dona, quer com a criadora, quer com a desenvolvedora ou desenvolvedor, é mais caro. Então aqui você acabou de expandir. Depois da expansão, vem a escala. Esteira e escada de produto é outra coisa que eu vou falar também, mas a escala é quando você consegue vender mais. Por exemplo, mesmo você tendo um salão e tendo gente para trabalhar para você, tem um limite de quantidade de pessoas que você consegue atender no dia, certo? Beleza. Como que você escala isso? Ou você bota mais gente para trabalhar, mas ainda assim você vai bater na mesma trava.
Ou você entra para um outro tipo de segmento. Eu não falei aqui, mas é nesse momento que você pode abrir um segundo ponto, que eu sempre dou esse exemplo. Você abriu seu primeiro estabelecimento na Zona Sul, você pode abrir outro na Zona Norte. Vai levar um tempinho até que você possa abrir esse novo estabelecimento, mas entra para o teu planejamento. Ou também você pode começar a estudar um modelo de franquia, dependendo do tamanho da sua marca, isso pode vir a ser interessante. Ou você pode fazer o que eu vou dizer agora. Por exemplo, Nájila, eu quero ser maquiadora. E eu amei o seu método. Me ensina. Eu posso te ensinar de maneira presencial, que vai te custar uns R$ 2.000. Ou eu posso gravar um curso de maquiagem e te vender ele por R$ 250. Mas por que eu vou vender mais barato o curso e ele presencial é R$ 2.000? Porque presencial eu tenho um limite do que eu posso ganhar fazendo o mesmo esforço para a gravação do curso. Com o curso eu ganharia mais. Deixa eu explicar melhor. Se eu vou levar 5 horas para te ensinar e eu vou levar 5 horas para gravar um curso, essas 5 horas de ensino, eu tenho limite de quantidade de pessoas que eu consigo ensinar ao mesmo tempo. Vamos supor que são 10. 10 pessoas, eu gasto 5 horas, ganho R$ 2.000 de cada uma, eu tenho R$ 20.000. Mas se eu gastar essas mesmas 5 horas para vender esse produto de maneira um pouco mais barata para mais gente, R$ 250, R$ 300, R$ 500. Eu não vou vender só para 20 pessoas. Eu vendo para 20.000 pessoas. Eu vendo para 200 pessoas. Eu vendo para 1.000 pessoas. Então é o mesmo esforço, com gasto de tempo e recursos. De tempo, porque o recurso você tem que fazer o tráfego pago. Mas é o mesmo esforço para ganhar mais dinheiro em grande escala. Isso é expandir. É escalar, perdão. Pode escalar vendendo produto físico? Pode. Se você tiver recursos para manter a estrutura de venda de produto físico, que é mais cara. Eu, se fosse você, começaria pelo produto digital, conhecimento. Você vende o método. Nájila, eu não sei se eu posso vender só o método. Tem mais alguma coisa que eu possa vender? Pô, tu saiu de receber R$ 40 por dia para hoje ser dona do método, não sei o que lá do que das quantas, para hoje ser o dono, fundador do método, desenvolvedor do método, não sei lá o que das quantas. Você acha que esse processo que você passou, você não consegue identificar um padrão para que outras pessoas possam aplicar e conseguir também? Você acha que você não tem como ensinar as outras pessoas a chegarem onde você chegou? Você não tem nada para ensinar para elas? Você pode ensinar isso também. E aí, com isso, você pode vender curso, mentoria e consultoria. Isso você faz, você só vende curso, você só vende uma mentoria como essa, por exemplo, que eu tô explicando aqui, você só vende isso depois que você chega em algum lugar. Essas vendas de internet, elas são efeito colateral daquilo que você fez fora dela. Como assim? Hoje, eu posso te ensinar esse processo que eu tô te ensinando aqui, justamente porque eu já passei pela parte principal que eu sei que você quer passar também, que é pagar suas contas. Eu já passei por isso, então eu posso te ensinar. Eu não cheguei, por exemplo, na renda fixa, viver de renda fixa. Eu não cheguei. Como eu sei que esse momento chega? Porque todo mundo que eu estudei chegou nesse ponto e ele é extremamente importante para a sua segurança no futuro. Eu sei que eu vou chegar, mas eu ainda não cheguei. Tanto que eu dou direcionamento para as pessoas através de outros profissionais da área também. Eu pego ensinamento de outros profissionais da área e falo, ó, gente, o Bruno Perini fala a respeito disso aqui, isso, isso e isso. Que é o que eu vou usar para mim. Mas a renda temporária, a renda extra, a empresarial e a futura é o que eu já tô no meio. Então eu posso te ensinar. Porque eu sei quais são os desafios disso daqui. Eu sei quais problemas você pode ter disso daqui. Provavelmente, que não dá pra você saber tudo. Eu já tentei vender antes, fazer dinheiro, já tentei vender a ideia de fazer dinheiro antes, na época que eu era maquiadora. Só que eu não fazia o suficiente para poder ensinar para alguém e valer alguma coisa. Porque ninguém queria aprender a fazer R$ 200. Queria aprender a fazer 2.000. E eu não fazia 2.000 ainda. Fazia 200, R$ 500. Depois de alguns anos, depois de uns 3 anos de maquiagem, foi que eu comecei a fazer R$ 1.000, R$ 1.500. Como maquiadora. Só que ali eu já não tava mais pensando nisso porque eu tava ganhando dinheiro como maquiadora. Então eu não pensava em vender o conhecimento. Hoje eu tô vendendo isso aqui porque não é meu ganha-pão. Porque se fosse, eu precisaria de outra estrutura. Eu não ia estar fazendo tráfego orgânico para isso aqui.
para os meus treinamentos. Eu não ia fazer tráfego orgânico se fosse o meu ganha-pão. Eu ia ter que investir em uma estrutura pesada, que é o que eu falei lá no início. Que para vender produto digital, você precisa ter dinheiro. Eu não tenho hoje como bancar a estrutura de um produto digital. Por isso que eu tô na parte de ampliar. Botar gente para trabalhar. Entendeu? Começar, na verdade, a esse planejamento. Porque eu ainda não tenho. Então, depois que você amplia tudo isso, depois que você escala tudo isso, você tem que pensar uma coisa que isso aqui, inclusive, ó, esteira e escada de produto, poderia estar aqui na renda extra, inclusive. Vou resumir de maneira bem simples, porque isso aqui é um pouquinho mais profundo pra gente falar sobre. Mas como tá aqui, só para vocês não ficarem na dúvida do que é isso, eu vou explicar. O que é esteira de produto? Eu sempre dou o exemplo da Apple. Esteira é todo o ecossistema de resolução de problema. Qual é o ecossistema da Apple? Tecnologia. Eles resolvem vários problemas do meio de tecnologia. Tá. Quais são esses problemas? Pô, preciso de um celular, tem o iPhone. Preciso de um relógio, tem o smartwatch. Preciso de um fone, tem o AirPods. Preciso de um computador, tem o... Como é que é o nome? Esqueci do nome do computador da Apple. Preciso de um notebook, tem o MacBook. Então, eles têm várias soluções para problemas diferentes. Isso é esteira. O que é escada de produto? Pô, eu quero um iPhone. Mas você quer um iPhone pra quê? Eu quero um iPhone pela segurança e tal. Pô, um iPhone 12 resolve. Pô, mas eu quero um iPhone por conta da câmera. Cara, do 13 pra cima. Então, o que eu quero dizer com isso? Você quer um iPhone? Tem iPhone 5, 5S, XR, 11, 12, 13, 14, 15, Pro Max, não sei o que. São vários níveis diferentes. Cada nível te entrega uma experiência diferente. Tudo isso está resolvendo o mesmo problema, de ter um celular. Mas você quer qual experiência resolvendo esse problema de ter o celular? Mesma coisa smartwatch. Pô, eu quero um relógio. É pra quê? É só pra olhar a hora. Tem um smartwatch mais baratinho. Vai ser uns 1.000 conto? Vai ser uns 1.000 conto, mas é da Apple. Estamos falando da Apple, é da Apple. Quero só pra olhar a hora. Ah, vai ser um preço. Eu quero um que olha a hora e que monitore meus batimentos cardíacos. É outro preço. Porque ele resolve outro problema dentro dessa mesma esfera de relógio. Eu quero um que olha a hora, coisa meu batimento cardíaco e dê pra ouvir música, sem o celular por perto. É outro patamar. Então essa é a escada. São experiências diferentes com o mesmo item, um relógio. No fim das contas, continua sendo um relógio. Mas ele resolve o mesmo problema em níveis diferentes. O MacBook. Ah, eu quero um MacBook só pra dizer que eu tenho. Um Maczinho básico, tu resolve. Agora eu quero um MacBook para rodar um programa que é pesado. Você tem que pegar um dos mais topzinho. Você quer um MacBook? O MacBook resolve o problema. Agora, qual nível de experiência você quer? Nájila, como que eu aplico isso num negócio de prestação de serviço? Da seguinte forma. Eu vou vender maquiagem, o serviço de maquiadora, para uma noiva. Se ela quiser só a maquiagem, é o mesmo preço da outra maquiagem, é R$250. Mas ela quer que eu feche o meu ateliê para atender ela, ajudar a botar vestido, fazer cabelo, tudo incluso na mesma negócio. Fechar o dia do salão para ela, para fazer retoque durante a festa. É outro patamar. Continua sendo maquiagem para noiva, mas solucionando esse problema num nível completamente diferente. Ela quer que eu fique na festa para poder ficar fazendo retoque. É outro nível. Soluciona o mesmo problema. Quero maquiagem para noiva. Mas são várias formas de você oferecer esse serviço. Entendeu? Você aplica isso dessa forma. Nájila, eu limpo o sofá. A pessoa limpa o sofá porque tá sujo. Se ele tá sujo é porque ele tá desprotegido. Eu posso te oferecer somente a limpeza, como eu posso te oferecer a limpeza com impermeabilização, como eu posso te oferecer um pacote de limpeza a cada 4 meses durante um ano. A pessoa quer lavar o sofá. Dei mais de uma solução num nível diferente, de acordo com o bolso dela, ela paga. É dessa forma que você aplica a esteira e a escada de produtos. Qual que é a minha esteira? A minha esteira são soluções de limpeza. É a limpeza de sofá, a limpeza de cama, a limpeza de cadeira, a limpeza de carro, a limpeza de piso.
Tem várias formas de eu entregar esse mesmo resultado, resolvendo esse mesmo problema. Vai de acordo com quanto meu cliente pode me pagar. E tem gente para pagar desde o básico até o mais alto. Eu prefiro lidar com clientes que têm mais dinheiro, porque meu recurso é limitado. Não vou gastar cartucho com quem eu sei que a falta de dinheiro vai ser um problema. Eu vou gastar cartucho com quem eu sei que dinheiro não vai ser problema. Ele pode não confiar em mim e não fechar comigo por isso. Mas não vai ser por falta de dinheiro. Isso tem a ver com o quê? Posicionamento. A forma como você se posiciona. E o seu preço dita muito quem é que vem falar com você. Na época que eu fazia limpeza de sofá, que eu comecei a anunciar a limpeza de estofado por R$100, o povo queria fazer 80 no Pix. E na época eu não estava tendo lucro com isso. Porque a precificação estava completamente errada, nossos gastos estavam exorbitantes. Foi eu mudar o anúncio para R$149 numa nova precificação, baixando o custo, mas com um posicionamento de R$1.000 naquele serviço, não ouvi mais nenhum tá caro. Chegou, fechou. A pessoa já sabe quanto ela vai pagar. Não precisa ficar escondendo o preço também. Ai, clica aqui para saber quanto é. Uma coisa é você ter que passar um orçamento personalizado. Isso é uma coisa. Agora, se a maquiagem no seu salão é R$200, se o cabelo e a barba na sua barbearia é R$100, não tem orçamento. É R$100. A menos que a pessoa queira que você vá na casa dela. Aí, de fato, o serviço personalizado é mais caro. Mas não tem essa de passar orçamento. Cara, eu vejo gente vendendo copo, clicando com um anúncio dizendo, clique para verificar o orçamento. Que orçamento? É um copo, velho. É um copo. Ah, mas é porque tem o frete. O frete é uma coisa, o copo é um preço só. Eu sei que tem o frete. E essa é a renda futura, que tem a ver com expansão e escala. Por que você não vê esse dinheiro tão rápido? Porque na sua renda empresarial, o dinheiro que você estava fazendo era para investir na renda futura. O que é esse investimento na renda futura? É tipo assim, Nájila, para ampliar isso aqui, eu tenho um estabelecimento na Zona Sul, quero abrir outro na Zona Norte. Tá ampliando. Só que para eu fazer isso, eu preciso investir R$30.000. Na sua renda empresarial, você consegue juntar R$30.000 para abrir uma nova unidade. Só que você vai abrir gastando 30 mil. E esse dinheiro, os primeiros 30 mil que entrarem, não são lucro. É apenas custo. Mais na frente vai começar a vir lucro. Por isso que eu chamo de renda futura. É só para facilitar o entendimento. O seu lucro não vai ser tão imediato como, por exemplo, quando você tá começando agora e botando um anúncio para rodar. Que se você gastou R$200, vai fazer um serviço de 500, você tem R$300 de lucro. Na renda futura, não. Na renda futura, você pegou da sua renda empresarial e investiu para ter uma renda lá na frente, que vai ser fruto, que vai ser lucro lá na frente. Entenderam? Depois da renda futura, vem o viver de renda fixa. Por que eu estou usando essas aspas? Porque isso daqui você começa a investir desde o momento que começa a sobrar dinheiro. Você tem um custo de vida de 2.000, você fez 3, não te custa nada tirar R$100 para você investir em renda fixa. Só que você tem que saber investir. Eita, poxa. Você tem que saber investir. Você tem que saber para onde é que você está botando esse dinheiro. E de renda fixa, a gente está falando aqui de tesouro direto, a gente está falando de LCA e LCI, esse tipo de coisa. CDB, Selic, tudo mais. A gente tá falando disso. Renda fixa. Por quê? Porque é mais seguro. Você precisa garantir a sua segurança. Isso aqui não vai te deixar rico, vai te deixar seguro. Nájila, mas tem gente que fica rica com investimento. Você fica rica com investimento talvez depois de 30 anos. Ou se você tiver como arriscar dinheiro na renda variável. Que é inclusive o que eu tô dizendo aqui, ó. Frutos dos seus investimentos que começaram lá na renda extra e aumentaram suas possibilidades de ganho por assumir riscos com a renda variável. Porque quando você tem dinheiro vindo da sua empresa, mais do que o que você precisa para viver, você já tem dinheiro investido em renda fixa e já está recebendo dividendo, você tem margem para arriscar. Pegar R$1.000 e botar em renda variável, se você perder aqueles R$1.000, tudo bem, porque suas contas estão em dia, sua empresa está bem e você tem dinheiro rendendo todo mês dos seus investimentos. Mas pode ser que esses R$1.000 virem 100 mil. Diferente da renda fixa. Renda fixa, seus R$1.000 não vão virar 100 mil. Porque tudo aquilo dali é bem previsível e é mais seguro. Menos risco, menos ganho. Mas vai te dar segurança. Você tem que garantir a sua aposentadoria, por exemplo.
Tem como você acelerar esse processo? Nájila, eu não quero ter que esperar 30 anos para fazer o meu primeiro milhão. Tem como você fazer isso em menos tempo? Tem, mas você vai ter que investir mais, vai ter que sacrificar mais. Coisa que muita gente não está disposto. Se você estiver disposto, você consegue. Existem várias calculadoras de investimentos para você saber quanto tempo você demora para conseguir o seu primeiro milhão. Tá tudo bem, tem como você mudar esse prazo. Mas é um processo que você vai ter que passar. Esse processo aqui, todo mundo que saiu do nada e hoje tem alguma coisa passou por esse processo. Um exemplo que eu sempre dou, porque é o mais fresco na minha memória e foi o que eu estudei para passar dentro do treinamento. Jeff Bezos. A renda temporária do Jeff Bezos, fundador da Amazon, foi trabalhar no McDonald's. Nájila, mas não é 2 dígitos, mas era o que ele tinha ao alcance dele, um emprego. Pode ser que nesse momento você esteja empregado, não precise da renda temporária, você só precise cortar custos para juntar mais dinheiro para começar a sua renda extra. Ele passou pela renda temporária, a renda extra. A renda empresarial do Jeff Bezos ainda não era no negócio dele. Era trabalhando em outra empresa. Em outro negócio. Para que então ele pudesse investir na Amazon. A Amazon nasceu de uma brecha na lei que dizia que os itens enviados pelo correio não tinham taxa de envio, não tinham alguma taxa lá que tinha que pagar, algum imposto lá, que comia muito dos empresários. Falou, vou mandar tudo pelo correio, o que for possível mandar pelo correio eu mando, tanto que a Amazon começou pelo livro. Por quê? Porque era o jeito mais fácil e rápido e lucrativo dele ter dinheiro rápido, dele ganhar dinheiro. Então, vender livros pelo correio, entregando pelo correio, era muito mais simples do que ele vender um copo, porque o copo não dava para ser entregue pelo correio, o mesmo correio que entrega jornal e tudo mais, lá na época. Depois de já ter caixa, vocês verem como as coisas funcionam. Depois de ter caixa, é que ele começou a investir em itens que não eram enviados pelo correio e tinham uma taxação maior, tinha um imposto maior em cima. Todos passam por esse processo. Hoje ele pode viver de renda fixa e ele tem a renda futura. A renda que ele investiu lá atrás, sabendo que quando ele fosse investir na expansão da Amazon, que esse dinheiro não ia voltar tão cedo. Hoje já volta. E hoje ele tem renda fixa, renda variável. Todos passam por esse processo. Você só precisa entender ele. E esse processo aqui é justamente o que você precisa saber para que você consiga fazer dinheiro, para que você tenha autonomia financeira. Você viu que em momento algum foi necessário você necessariamente ter um emprego? Você não precisa de emprego, você precisa saber fazer dinheiro. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você tem um emprego que não paga o suficiente que você precisa para viver. E esse daqui é o passo 1. Qual é o passo número 2? Aprender pela internet. Com a internet. Como assim? A internet é um acelerador de resultado, certo? Certo. Quando você aprende algo pela internet, ou com a internet, primeiro você aprende rápido, segundo você aprende de graça. O que você vai fazer, você aprende pela internet. Como você vai fazer, você também pode aprender pela internet. Esse processo que eu te passei aqui, como eu te falei, hoje em dia não tem conhecimento que não esteja de graça na internet. E quase todo mundo que fala sobre fazer dinheiro fala desse processo com nomes diferentes. É a mesma coisa. Tem espalhado pela internet, só que você vai levar um bom tempo para encontrar tudo. Eu tive a experiência de muitas dessas coisas que eu tô fazendo aqui, mas eu também pesquisei bastante. Foi mais de 1 ano desenvolvendo isso daqui. Então, se você tiver esse tempo, vai de graça. O seu acelerador de resultados, pro bem ou pro mal, será a internet. Se você já tiver o conhecimento na mão, é mais rápido, tanto para dar certo quanto para dar errado. Deu certo? Continua, maximize isso aí. Deu errado? Próximo. Então você pode ou pegar o conhecimento que está espalhado por aí, que você vai levar cerca de 6 meses a 1 ano, ou você pode se tornar aluno da imersão 3RTF e ter todo o processo de bandeja, que em 2 dias você pode consumir e começar a fazer grana em 1 semana. Eu boto 1 semana porque eu sei que você vai ter preguiça de assistir o material. As aulas não passam de 30 minutos. Eu sei que isso aqui tá super longo, mas eu precisava te explicar tudo isso. As aulas não passam de 30 minutos. Acho que tem uma aula lá que passa. Eu acho, não tenho certeza. Mas você pode fazer sozinho ou você pode se tornar aluno. O 3RTF é isso daqui. Esse
é o 3RTF. Essa daqui é a visão do aluno do 3RTF, tá? Você entra, tem alguns avisos. A única aula que você pode pular é essa daqui, que é basicamente boa parte da explicação que eu dei aqui. É essa aula aqui, que às vezes alguns alunos entram sem saber exatamente como que funciona. Por isso que às vezes eu falo para pedir devolução, porque quando não sabe o que tem que fazer, não tem muito por que tá ali. Mas essa aula aqui é a única que vocês podem pedir, podem pular. Mas essa de começar, comece ali. O nome tá para começar ali, não é à toa. Tem orientação, como que você fala para ter, como que você faz para ter suporte e tudo mais. É ali. Não pula aquilo dali. Depois vem mente, aprofundando um pouco mais na parte de senso de merecimento, que foi o que a gente tinha falado aqui no início. Objetivo master, que foi o que eu falei, como que você desenvolve um objetivo master real e o planejamento para atender esse objetivo, para atingir ele. E a parte de ação, engenharia reversa, que é basicamente você pegar alguém que já está na área que você quer atuar e fazer a engenharia reversa todinha, ou seja, fazer o passo a passo da pessoa, do ponto que ela tá para de onde ela saiu, descendo tudinho, para chegar o mais próximo do ponto que você tá hoje, para você saber o que é aplicável na sua vida e o que não é. Renda temporária e extra, renda empresarial, renda futura, renda fixa, recomendações e coisas para você evitar gastar tempo e dinheiro. Algumas recomendações extremamente importantes. Precificação, custo direto, taxas e porcentagens, custos indiretos, preço final, a planilha de precificação que eu uso, dividida em 4 aulas para ficar bem explicadinho o que você precisa saber sobre precificação. Tráfego pago para prestação de serviço. Eu não ensino tráfego pago para vender produto, para vender livro, não, é só para prestação de serviço. E aí eu dividi também em 3 aulas práticas sobre tráfego pago para prestação de serviço, para ficar também bem explicadinho. Atendimento via WhatsApp, que é o tipo de cliente desconfiado. Aqui são alguns tipos de cliente, tá? Atendimento via WhatsApp com um cliente desconfiado que só quer que você passe algum tipo de segurança para ele. Cliente B2B, como que você fala de empresa para empresa. Cliente fácil, aquele cliente que você fecha de olhos fechados. E algumas variáveis sobre atendimento ao cliente, como por exemplo, quando ele diz que tá caro, tá aqui. E aqui você também tem todos os scripts de atendimento que eu uso, todos os modelos que eu uso e o modelo de orçamento PDF que eu uso também, porque você não vai fazer na fubangagem. Ai, quanto custa o seu serviço? R$200. Não, você vai botar um PDF bonitinho, detalhado por que custa R$200. Ali você também tá aprendendo a gerar valor. Provavelmente vocês já devem ter escutado que preço e valor são 2 coisas diferentes. Pois é, você vende valor. A pessoa paga o preço para ter acesso àquele item naquela valorização ali. Adicionais essenciais, uma história de sucesso, que eu conto a história de uma pessoa que passou exatamente pelo 3RTF, uma pessoa conhecida que já passou pelo 3RTF. E o resumo das 12 camadas da personalidade é quase como uma continuação do senso de merecimento. Mas eu botei ele lá pro final, porque no início não vai fazer tanto sentido assim. Você precisa passar pelo processo primeiro para depois você entender isso daqui. E alguns brindes, que é o Pleno, que eu tinha falado para vocês, tem o meu livro de planejamento lógico, assertivo e necessário, e o Prazer Mulher, que é um livro sobre desenvolvimento feminino, que para nós mulheres é extremamente importante, porque o motivo pelo qual nós mulheres fazemos dinheiro é completamente diferente pelo motivo é completamente diferente do motivo pelo qual os homens fazem dinheiro. Ambos estão aptos, ambos têm a capacidade necessária, mas a motivação é diferente. E uma vez que a motivação é diferente, as frustrações também são. Então aqui, isso daqui é destinado para mulheres. Se você é homem e tá querendo comprar isso daqui, dá isso aqui pra sua namorada, pra sua esposa, pra sua filha, enfim. Isso aqui não tem restrição de idade pra tá lendo. Aliás, tem restrição de idade sim, pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. A gente fala um pouquinho sobre relacionamento também, como que isso mexe com a nossa cabeça. Então tem algumas passagens aqui que é importante já ter um pouquinho mais de amadurecimento que uma criança de 10 anos já tem. Ou pelo menos é pra ter. E aí, pra você ter acesso ao 3RTF, você vai fazer o seguinte. Abaixo desse vídeo aqui, você vai ver a orientação que vai estar aqui embaixo. Mas tem um botão escondido para você clicar para cair nessa página aqui que você está vendo agora. Da imersão do 3RTF, ok? Aqui tem mais algumas informações a respeito do treinamento. Aqui, ó, cadê? Eu botei 2 semanas de treinamento porque eu sei que provavelmente você não vai fazer tudo de uma vez. Ou você vai ficar enrolando, que eu sei como é que é. Mas aqui, o que você vai ser capaz de fazer depois de passar por esse treinamento, ok? Temos aqui também o motivo pelo qual comecei a estudar a vida das outras pessoas. Temos aqui parte do conteúdo, o que é as 3 partes de mente, objetivo e ação. Eita. Temos também o que você vai ter acesso de 1 ano ao material,
Vistoria técnica de 3 meses, ou seja, serão 3 meses que, durante esse período, uma vez no mês, a gente vai fazer uma videochamada para verificar como está o seu crescimento, para que então a gente consiga ver onde está tendo problema para a gente arranjar soluções. 3 meses de vistoria técnica. Suporte via WhatsApp o ano inteiro. Suporte é enquanto você for aluno, você tem suporte. Não existe essa coisa de você não ter suporte se você é aluno. Brinde, plan, brinde, prazer, mulher. Aqui tá um pouquinho de como que é a parte do aluno visto pelo celular, que muita gente abre isso aqui pelo celular, então tem aqui um videozinho da área do aluno pelo celular. Você pode clicar para ver depois. Aqui, isso daqui eu já deveria ter retirado, que é o seguinte, não tem urgência porque o preço não vai subir. Na verdade, vai subir sim, tá? Existem algumas coisas dentro desse treinamento que eu te direciono para conteúdo gratuito para você consumir, para você resolver o problema. Por exemplo, você pode ver que eu não falei sobre produção de conteúdo no Instagram nem no TikTok. Não é que você vai produzir conteúdo, mas você vai ter pelo menos uma vitrine no Instagram e você vai ter um tipo de conteúdo específico que te gera cliente no TikTok. Seguidor, se não for cliente, não paga boleto, e visualização, se não for monetizada, também não paga boleto. Então você precisa de cliente. Beleza? Para isso, por que eu não falei de tudo isso e por que dentro do 3RTF não tem sobre isso? Porque tem muita gente muito boa sobre produção de conteúdo no YouTube gratuitamente. Então eu falo, vai no canal tal, da fulana de tal, na playlist tal. Esse material vai te ajudar a produzir conteúdo e te ganhar cliente. Por que eu falo isso? Porque é exatamente o que eu fiz e é exatamente o que eu faço. Para eu botar conteúdo direto aqui, falar assim, olha, eu vou te ensinar a produzir o conteúdo, isso aqui teria que ficar mais caro. E vai ficar mais caro. Porque eu vou colocar mais conteúdo aqui dentro. Tá? Só que o que acontece? Falta o conteúdo de produção de conteúdo e o conteúdo de investimento feito por mim. Falta esse conteúdo. Tem o direcionamento do conteúdo sobre investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Eu te direciono para onde você pode alcançar tudo isso de maneira gratuita, fora do treinamento. Mas eu vou adicionar esse material lá dentro também. E por isso ele vai subir. Neste momento, ele está em 12 vezes de R$ 29,82 ou R$ 297 à vista. Se você já pegou o código da renda temporária, você consegue fazer esse dinheiro para comprar, tá? Pode ser, não vou garantir, pode ser que no momento que você clicar para comprar, você caia numa página diferente dessa daqui que eu tô mostrando para vocês, mas também com um preço diferente. Pode ser. Eu vou colocar, mas vai ser por pouco tempo. Então, se você clicar e a página for diferente dessa daqui, não vai ser R$ 297. Ainda não sei quanto vai ser. Mas se for uma página diferente, vai ser menos que isso daqui. Se for essa página, vai ser esse preço ou mais, porque pode ser que eu já tenha atualizado. E isso aqui que você tem que entender que é o seguinte, o 3RTF é um pedacinho do NR Mentor Academy, que é o meu grande treinamento de R$ 5.000. Nesse momento, ele está em stand-by e ele é somente para mulheres, ou seja, se eu tirar o 3RTF do ar, homens não vão ter mais acesso a isso daqui. E não é permitida a entrada de homens dentro do NR Academy, porque é um treinamento voltado para mulheres e é necessário criar um ambiente que seja seguro para elas e por isso a gente precisa que não tenha homens dentro daquele treinamento. Esse treinamento está em stand-by porque ele está sendo atualizado, já tem mais de um ano que ele está sendo atualizado, porque é um conteúdo de mais de 50 aulas, de mais de 100 aulas. São módulos completamente diferentes um do outro, a gente fala sobre beleza, sobre desenvolvimento pessoal e sobre desenvolvimento financeiro. Esse treinamento não está disponível, mas quando ele estiver totalmente atualizado, provavelmente o 3RTF vai sair do ar. Porque esse material é do NR Mentoring Academy. E justamente por ter pessoas pedindo para eu tirar de lá de dentro, como algumas alunas e pessoas que queriam ser alunas, mas não conseguiam pagar o NR Academy inteiro, eu tirei o 3RTF de lá de dentro, já atualizei ele, que ainda tem mais atualização para sair no 3RTF, e deixei disponível para qualquer pessoa que quiser comprar, tá? E é óbvio que você tem garantia. Se eu tô falando que dá para você maratonar em um dia, por exemplo, se dá pra você maratonar em um dia, 7 dias de garantia é mais que o necessário. Por quê? Porque em 7 dias você assiste o material. Não gostou, pede o dia de volta. Mas eu tô sendo bem sincera com vocês. Assistiu, não gostou, pede o dia de volta. Você não tem que nem falar comigo, é só pedir o reembolso. Estamos acertados? É isso. E mais uma vez falando, o 3RTF te dá tudo de bandeja que você precisa. E o que não tiver lá dentro é só você me perguntar. Porque, como eu falei, eu tô vivendo isso que eu tô falando pra vocês. Se ainda não tá lá dentro, é porque eu não tive tempo de colocar. Mas provavelmente eu sei, se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe. Tem acesso a contador, tem acesso a advogado, boto pra vocês bonitinho pra vocês tirarem dúvida. Tem disponível na internet? Tem, é só você sentar e pesquisar. Mas isso daqui te economiza pelo menos um ano da sua vida. Por R$ 294, eu acho que vale a pena. Eu não posso definir,
você define. Mas esse é o momento que chegamos, nesse momento aqui, é isso aqui, ó. Lembra que eu falei que até o final dessa aula eu iria te vender alguma coisa? É o 3RTF. Isso daqui é o que você precisa? Nájila, eu quero prestar serviço e isso que eu tenho para te ensinar é como que você vende seu serviço? É como que você faz tudo isso que eu te falei? Isso é para você. Nájila, eu não quero trabalhar com isso. Isso não é para você. Simples assim. Nájila, eu quero abrir uma loja. Você vai me ensinar a abrir uma loja? Não, eu te ensino a prestar serviço. Se você quer prestar serviço para levantar o dinheiro para abrir sua loja, eu te ajudo a parte de prestar serviço. Para abrir loja, você vai procurar consultoria, mentoria, curso de outra pessoa. Eu te ensino a prestar serviço. E isso eu te garanto que eu sei fazer. A venda de prestação de serviço, eu sei fazer. É isso que eu tenho para te oferecer. E eu espero que você tome a sábia decisão de entrar para o 3RTF enquanto ele está disponível. Espero você do outro lado.